Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Lord of Mysteries, capítulo 71. Lentidão. Klein dobrou e estendeu repetidamente o braço enquanto observava Dan abrir a sala do guardião com o corpo de lado. O cuidado e o alto estado de alerta do capitão, bem como as ridículas e risíveis ações protetoras, o deixaram em uma tensão anormal. A sensação era idêntica à que ele sentiu ao fazer testes de coragem que exigiam que caminhasse por cemitérios assustadores à noite em sua juventude. Um artefato selado de grau 2. Perigoso. Para ser usado com cuidado e moderação. É algo que mesmo um membro formal dos Falcões Noturnos não conhece os detalhes. Não se sabe o quão perigoso é. Em meio ao seu nervosismo, Klein achou impossível conter-se de pensar demais. Nesse momento, seu cérebro de repente ficou dormente, como se um interruptor tivesse sido desligado. Tudo na visão de Klein ficou lento. Até as ações de seus braços tiveram o mesmo destino. Ele viu o capitão Dan parar em seu caminho. Ele se aproximou dele como se estivesse em câmera lenta, estendendo a palma da mão lentamente antes de empurrá-lo no ombro. De repente, os processos de pensamento e visão de Klein foram restaurados ao normal ao mesmo tempo. Era como se tudo de antes fosse apenas uma ilusão. O que aconteceu? Klein sussurrou em meio ao seu medo e confusão. Dan balançou a cabeça e disse com uma voz profunda: "Observe com atenção." No momento em que terminou a frase, ele se virou e entrou na sala do guardião. Klein seguiu logo atrás e viu outras 4 pessoas na sala. Eles estavam sentados ou em pé. Um deles era o poeta da meia-noite, Leonard. Os outros 3 eram pessoas que Klein nunca conhecera antes. No entanto, todos eles compartilhavam uma característica comum. Eles estavam todos fazendo o exercício de estender e dobrar o braço com a maior seriedade. Klein Moretti tem uma conexão milagrosa com o caderno da família Antigonus. Dan fez uma breve introdução. Então, ele apontou para os outros 3 estranhos e disse: "Essa senhora e senhores são colegas da Diocese de Backlund." Eles escoltaram o artefato selado 2-049 até aqui. Esta é Madame Lorota, coveira de sequência 8. Ela é uma mestra atiradora de elite. Nesse momento, a mulher de cabelos pretos que parecia ter cerca de 30 anos acenou para Klein de maneira amigável. Ela era bem bonita. Ela não usava chapéu e estava vestida com o que parecia ser um traje masculino, um casaco preto com uma camisa branca, calças pretas justas e botas de couro pretas. Os cantos de sua boca estavam um pouco curvados para cima. Depois que Klein trocou cumprimentos, Dan apontou para um homem sentado atrás da mesa. Ayur Arson, alguém como eu. Antes de terminar sua frase, Klein viu o Sr. Ayur Arson em seu blusão cinza ficar lento com o movimento do braço. Era como se uma engrenagem tivesse perdido o lubrificante ou uma junta enferrujada. O que há de errado? Em meio ao torpor de Klein, ele viu Lorota empurrar Ayur Arson. Só então as ações do cavalheiro voltaram ao normal. Eu fiquei assim antes? Klein foi pego de surpresa antes de chegar à conclusão. Isso indicava os perigos que o artefato selado 0249 continha. O que aconteceria se alguém não fosse acordado a tempo? Ele se tornaria um zumbi. Cheio de perguntas, Klein cumprimentou o charmoso Ayur Arson, de meia-idade. Borgia, disse Dan enquanto apontava para o último falcão noturno. Borgia era um homem frio com uma cicatriz de faca na lateral do rosto. Seus penetrantes olhos castanhos eram como os de uma águia. Ele estava sempre observando todos na sala. Vamos partir. Quanto mais rápido acabarmos com isso, mais rápido poderemos selar 2049, o belo Ayur Arson disse enquanto se levantava, seus olhos revelando algumas rugas. Então, onde está 2049? Klein examinou os arredores com curiosidade, mas não notou nenhum vestígio do artefato selado. Claro, ele não podia ver as áreas obscurecidas pela mesa sem ativar sua visão espiritual. Tudo bem, Dan se virou e olhou para Leonard Mitchell. Você vai se encarregar de dirigir. É melhor não envolver César em assuntos como este. César era o balconista encarregado de adquirir e coletar suprimentos para os falcões noturnos de Tingen enquanto trabalhava como motorista de carruagem. Foi ele quem levou Klein à casa de Welsh para conhecer a médium espiritual dali. Sem problemas, Leonard parou de agir frívolo e assentiu sério. Nesse momento, Klein viu Ayur Arson curvar-se. Ele pegou um baú de metal preto que estava escondido pela mesa. O baú foi esculpido com estrelas resplandecentes e a lua cheia carmesim.
Era como se houvesse uma barreira informe ao redor dele. O artefato selado está aí dentro? Eu me pergunto como é o 2049. Klein observou o baú com curiosidade. Tum! 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 Sons violentos de batidas irromperam do baú negro de repente. Até a superfície do baú inchou uma e outra vez. Tum! 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 Era como se algo horripilante tivesse despertado dentro do baú e latejasse sem controle. O som da batida atingiu os corações de todos os presentes. Está vivo? Assim que teve um pensamento, Klein viu os exercícios de braço do Capitão Dan ficando lentos, como se suas juntas estivessem cobertas de cola. Borgia, o falcão noturno de Backlund, empurrou o ombro de Dan, permitindo que ele se recuperasse. Quem é afetado por 2049 faz uma espécie de dança do robô. Se todos nós estivéssemos sob sua influência, não seríamos um esquadrão de dança desajeitado. Por sorte, 2049 parece capaz de influenciar apenas uma pessoa de cada vez, Klein satirizou para relaxar seus nervos tensos. Ele não ousava interromper seus exercícios de braço. Ele seguiu o exemplo de Dan e deixou sua bengala para trás. Ele então foi atrás dos 5 falcões noturnos pelo túnel e subiu as escadas até o segundo andar da Companhia de Segurança Espinho Negro. Leonard foi em frente e notificou todos na frente dos prédios, então Rosanne e o resto foram para o terceiro andar. Esses incidentes raramente os envolviam, mas não eram completamente estranhos para eles. Outro falcão noturno, Kenley, substituiu Dan em seu turno no portão Chanis. Klein soltou um suspiro de alívio quando chegou à carruagem. Ele olhou desconfiado pela janela e disse, o 2049 não afetará as pessoas comuns nas ruas? Desde sua jornada subterrânea até a carruagem, o artefato selado 2049 já tinha causado 6 incidentes de lentidão, 2 dos quais foram direcionados a ele. Ele foi acordado pelo Capitão Dan e Leonard Mitchell, respectivamente. A taxa do efeito de lentidão era bastante alarmante. Não se preocupe, 2049 terá como alvo criaturas humanoides a 5 metros dele primeiro. Quanto mais próximo você estiver dele, maior será a chance de você ser escolhido. Enquanto houver 3 pessoas ao seu redor, as pessoas que estiverem por perto quando a carruagem passar não serão afetadas, explicou a bela lorota de cabelos negros com um tom preguiçoso. Que estranho artefato selado, Klein pensou enquanto continuava seus exercícios de braço. Dan e o resto dos falcões noturnos não conversaram durante a viagem para a casa de Rei Bieber. Eles estavam prestando muita atenção à condição um do outro. Apenas Lorota tinha um olhar indiferente. Às vezes, ela observava as ruas não tão limpas de Tingen, outras vezes, elogiava o sistema de água subterrâneo de Backlund. Logo depois, o edifício familiar enfim entrou na linha de visão de Klein. O grupo de 6 fez o seu caminho para o terceiro andar enquanto observavam uns aos outros. A porta da casa de Rei Bieber estava marcada com o símbolo do Departamento de Polícia de Tingen, indicando que a entrada era proibida a pessoas não autorizadas. Enquanto fazia seus exercícios de alongamento, Dan pegou uma chave. Ele abriu a fechadura recém-trocada, então se virou, permitindo que Ayur Arson, que carregava o baú preto, entrasse primeiro. Tum! 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 O artefato selado no baú preto bateu violentamente mais uma vez, ainda mais violento do que antes. Isso fez o braço de Ayur Arson oscilar sem controle de um lado para o outro. Até fez Klein suspeitar que o baú abriria. Tum! 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 Klein percebeu rapidamente que os movimentos do Capitão Dan estavam ficando lentos. Ele estava prestes a acordá-lo quando um zumbido soou em seu cérebro. Seu cérebro ficou entorpecido, as cenas diante de seus olhos passavam como se estivessem em câmera lenta. Eles não disseram que afeta apenas uma pessoa de cada vez, os pensamentos de Klein logo ficaram preguiçosos. Nesse momento, os preparados Lorota e Borgia acordaram cada um deles, respectivamente, empurrando-os. Tendo seus processos de pensamento e visão restaurados, Klein olhou em volta com medo persistente. Ele deixou escapar. Vocês não disseram que 2049 só pode afetar uma pessoa por vez? Por sorte, não parei meus alongamentos. Quando o artefato selado 2049 entra em seu modo Berserk, ele pode afetar até 2 pessoas ao mesmo tempo. Podemos confirmar que Rei Bieber é de fato um descendente da família Antigonus, disse Ayur Arson com um tom mecânico. Lorota soltou uma risada fraca.
Ela olhou para Klein e disse, 2-049 fica muito agitado quando encontra um descendente da família Antigonus, mesmo que seja apenas o cheiro. Suas habilidades também aumentam de forma considerável. Eu acredito que você seria capaz de entender seus sentimentos. Bem, eu não, Klein perguntou com curiosidade. Então, é uma criatura viva? Lorota sorriu, mas não respondeu diretamente. Você saberá daqui a pouco. Contanto que Rei Bieber não tenha escapado de Tingen, 2-049 nos levará até ele. Klein só pôde colocar suas outras perguntas em espera enquanto caminhava pela sala com os falcões noturnos. Em meio às batidas fortes e violentas do baú, eles trancaram a porta, desceram as escadas e voltaram para a carruagem. Ayur Arson olhou pela janela várias vezes e confirmou que não havia pedestres em um raio de 5 metros. Ele então colocou o baú preto no chão e girou o interruptor mecânico para liberar suas restrições espirituais. As batidas violentas pararam de repente, deixando toda a carruagem em silêncio. Nem mesmo as respirações dos falcões noturnos podiam ser ouvidas. Klein prendeu a respiração quando o baú negro se abriu lentamente. Um rangido agudo que machucou seus ouvidos pôde ser ouvido. Criac! O baú caiu quando um braço marrom esguio se estendeu para fora dele. Tinha mais ou menos o comprimento do dedo de uma criança. 2 braços pressionaram para frente, um após o outro, enquanto um objeto do tamanho da palma da mão de um ser humano normal aparecia pouco a pouco na frente de Klein e companhia. Tinha articulações claras do cotovelo, dos dedos e do joelho. Coberto com um pano marrom manchado de óleo, seu rosto estava pintado com as cores de um palhaço, vermelho e amarelo. Era um boneco de madeira com uma aparência estranha. 2-049 levantou a cabeça e olhou para Klein com seus olhos negros puros. Sua boca rígida se abriu lentamente para revelar um sorriso de palhaço. Lord of Mysteries, capítulo 72. Rastreamento. O rosto do boneco de madeira foi pintado de vermelho e amarelo como um palhaço comum. Os cantos de sua boca estavam voltados para cima, revelando um sorriso cômico e anormal. Seus lábios se abriram para revelar uma boca escura e profunda. Klein, que fixou seu olhar nela, sentiu seus cabelos se arrepiarem quando um horror intenso saltou de seu coração de uma maneira incontrolável. Tudo diante de seus olhos ficou opaco, como se ele estivesse olhando o mundo através de um pedaço de vidro marrom grosso. Os pensamentos de Klein diminuíram gradualmente e ele quis pedir ajuda por instinto, mas seu pescoço parecia estar preso por uma corda. Ele não conseguia emitir um único som, e a palavra ficou presa no silêncio. Só então, Dan percebeu que seus exercícios de braço estavam ficando lentos e o empurrou com força. O vidro marrom diante dos olhos de Klein quebrou em um instante. Ele deixou escapar a palavra ajuda que permaneceu adormecida em sua garganta e reverberou dentro da carruagem, com pânico agudo. Está ficando mais forte, Klein falou em um tom muito certo. Estar ao lado de um estranho artefato selado como o 2-049 os colocaria em perigo terrível se não fossem cuidadosos. Não, era totalmente impossível se proteger contra ele. Só poderia ser gerenciado através de outros métodos. É normal, Ayur Arson disse com firmeza, balançando a cabeça. Lorota riu. Parece gostar de você? Não se preocupe. É um artefato selado de grau 2 relativamente menos perigoso. Acompanhando sua voz naturalmente lânguida, a marionete cujas juntas refletiam bem as de um humano se levantou. Começou a cambalear para a esquerda. Sua ação era incompreensível, como uma máquina a vapor que enferrujou por falta de óleo lubrificante. Dança do robô. Essas poucas palavras surgiram na cabeça de Klein em chinês de repente. Ele teve um novo palpite sobre o perigo que o 2-049 representava. Ele assimila os seres vivos dos quais se apodera. Se eu não fosse acordado a tempo pelos outros, teria me tornado uma marionete de tamanho humano, uma boneca Barbie da vida real a 2. Assim que esses pensamentos inundaram Klein, Ayur Arson foi acordado por Dan. Ele estendeu e dobrou os braços enquanto apontava na direção para a qual o boneco caminhava lentamente. Ele disse a Leonard, que dirigia a carruagem, por aí. Leonard não conseguiu fazer a carruagem passar pelo prédio, então teve que desviar. Durante o desvio, o 2-049 ajustou constantemente a direção para a qual estava voltado. Agia como uma bússola que apontava para a família Antigonus. Ao ver a cena, Klein, que sempre exercitava os braços, quase caiu na gargalhada com atenção. Ouvi dizer que 2-049 foi criado pela família Antigonus.
Isso é um ato de lealdade ou o exemplo perfeito de estragar tudo? Leonard conduzia a carruagem de acordo com as instruções ocasionais de Ayur Arson. Sempre que o estranho boneco 2-049 caminhava até a beirada da carruagem, Ayur Arson o puxava de volta e começava tudo de novo. Cada vez que isso acontecia, sua boca se abria e duas pessoas ficavam sob sua influência ao mesmo tempo. Os sentimentos tensos de Klein aos poucos começaram a relaxar. Ele percebeu que o artefato selado 2-049 não era mais tão assustador, contanto que houvesse mais de 3 pessoas presentes e eles sempre mantivessem seus movimentos de braço, se acordassem seus parceiros a tempo. 2-049 era apenas uma marionete com características um pouco únicas. A carruagem viajou em alta velocidade e chegou rapidamente ao porto, onde os armazéns estavam agrupados. Depois de circular algumas vezes, eles confirmaram que 2-049 pretendia entrar no armazém branco acinzentado mais interno. A expressão de Ayur Arson tornou-se solene. Ele pegou o boneco com cuidado e o enfiou de volta no baú preto. Tum! 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 Sob constantes batidas ferozes, Ayur foi acordado repetidamente com a ajuda de Borgia e Lorota enquanto ligava o mecanismo com grande esforço. Ele então injetou sua espiritualidade e ativou os símbolos estrela e carmesim no peito. Com o reaparecimento do selo sem forma, Ayur Arson soltou um suspiro longo e pesado. Vamos descer, disse Dan Smith com uma voz baixa e suave. Leonard, amarre o cavalo aqui. Vestidos com blusões, ternos ou camisas, os 6 deixaram a carruagem e entraram no armazém mais interno. Enquanto caminhavam, esticavam e dobravam os braços de forma uniforme. Isso acrescentou uma vibração cômica e ridícula à situação bastante tensa. O esquadrão de dança desajeitada dos falcões noturnos, Klein só podia reclamar por dentro para aliviar tal sentimento. No entanto, não havia outra maneira de contornar isso. De acordo com suas observações, 2-049 afetava primeiro a parte superior do corpo. Portanto, para detectar sua ação a tempo de evitar que uma situação mais perigosa se desenvolvesse, eles só tinham a opção de estender e dobrar os braços, sacudir o pescoço ou o corpo. No entanto, os 2 últimos apenas fariam com que parecessem bandidos. Quanto a ações como piscar os olhos e bater as sobrancelhas, elas foram facilmente ignoradas por serem muito simples ou demorarem. Nenhuma das duas era uma boa opção. Este estranho esquadrão de dança é melhor do que os membros da tríade Causeva e Bay 3, Klein suspirou resignado e seguiu o capitão Dan Smith e companhia. Quanto mais se aproximavam da porta do armazém, mais profunda se tornava sua ansiedade e preocupação. Ninguém sabia que tipo de efeito o caderno causou em Rei Bieber. Se algo terrível acontecesse, Klein não ousaria depositar suas esperanças em transmigrar de novo. Além disso, ele descobriu que ainda poderia se machucar e sangrar enquanto cortava os ingredientes para o jantar. A velocidade com que ele se recuperava também era anormal. Ele não era algum tipo de monstro imune ao combate ou à morte. Enquanto caminhavam, Dan baixou a mão imóvel de repente e fez um gesto de pressão para fazer todos pararem a 10 metros da porta do armazém. Klein, adivinhe se há algum perigo no armazém. Será melhor se você puder dizer o nível de perigo, disse Dan enquanto virava a cabeça para Klein. Seus olhos cinzentos pareciam profundos como sempre, não demonstravam medo. Klein deu um aceno imperceptível e parou o exercício de mão. Ele estendeu a mão direita para o punho esquerdo e removeu a corrente de prata que tinha um pedaço de topázio pendurado. Como ele ainda estava movendo os braços, Dan percebeu suas ações lentas a tempo e o acordou com uma cutucada. Klein segurou a corrente de prata com a mão esquerda e permitiu que o topázio caísse naturalmente. Ao mesmo tempo, ele moveu o braço direito, mas com uma amplitude de movimento muito menor. Quando o topázio se estabilizou, ele semicerrou os olhos, imaginou uma luz esférica e entrou em cogitação. Ele então murmurou: há perigo no armazém. Há perigo no armazém. Depois de 7 vezes, ele abriu os olhos e viu o topázio pendurado girando lentamente em círculos no sentido horário. Ele girou cada vez mais rápido e, no final, Klein sentiu como se estivesse puxando sua mão esquerda. Há perigo, grande perigo, Klein respondeu honestamente. Sentido horário significava afirmação para a declaração cantada, enquanto sentido anti-horário significava negação. Para outros Beyonders, até mesmo para um espreitador de mistérios, o uso de radiestesia espiritual só poderia determinar se havia perigo, mas era incapaz de obter informações sobre o nível de perigo. No entanto, Klein descobriu que, quando usava a radiestesia espiritual, o pêndulo girava em velocidades diferentes, revelando o grau da resposta.
Embora não fosse muito preciso e bastante vago, permitia uma avaliação aproximada da situação real. Como esperado de uma poção de vidente, Klein ficou bastante feliz com o resultado. Quando estava prestes a guardar o pêndulo de topázio, Leonard Mitchell, que estava em silêncio, falou de repente. Adivinhe se há perigo ao nosso redor também. Dan concordou com a cabeça. Sim, estou preocupado que a ordem secreta não tenha desistido, colocando a casa de Rei Bieber sob vigilância constante. Eles podem ter nos seguido até aqui e podem causar problemas em um momento crítico. Klein respirou fundo e entrou em um estado etéreo e calmo mais uma vez. Quando a corrente de prata ficou estável mais uma vez, ele recitou em seu coração: há perigo nos cercando. Há perigo nos cercando. Depois de repetir a afirmação, Klein abriu os olhos e olhou para a corrente de prata. Em seus olhos castanhos escuros, o pêndulo de topázio primeiro se moveu no sentido anti-horário com dificuldade. Então, de repente, parou e começou a se mover no sentido horário. Há perigo nos cercando. Klein sentiu um puxão nas cordas do coração enquanto falava com cuidado. Além disso, alguém tentou interceptar sua adivinhação, mas perdeu para ele na luta invisível. Assim que ele falou, uma bola de fogo amarelo-alaranjada do tamanho de um punho voou em direção a eles. Ela veio em direção ao meio do grupo em alta velocidade. Dan Smith, que já tinha sacado seu revólver de cano longo antes de Klein fazer sua adivinhação, ergueu a mão de imediato, apontou e puxou o gatilho. Bang! A bola de fogo não pareceu ser afetada pelo tiro, mas continuou sua trajetória original, como se estivesse forçando todos a se esquivar. Klein originalmente não pensou nada sobre o encrenqueiro que estava seguindo o 4. Afinal, havia 6 Beyonders presentes. Eles não tinham falta de especialistas em sequência 8 e sequência 7. Era uma escalação quase imparável em uma cidade pequena como Tingen. Mas quando a bola de fogo caiu, ele percebeu de repente. Para eles, o inimigo mais perigoso não era o rastreador nem o encrenqueiro, nem mesmo o Rei Bieber que estava no depósito em um estado desconhecido, mas sim o artefato selado 2-049. Uma vez que eles se dispersassem e a batalha começasse, não seriam capazes de acordar um ao outro a tempo. Então, eles se transformariam em marionetes da vida real, um após o outro. Enquanto esses pensamentos caóticos o bombardeavam, Klein foi puxado por Leonard para o lado para desviar da bola de fogo. Sem tempo para sentir angústia por suas roupas, ele viu os falcões noturnos se dividirem em 2 grupos enquanto se esquivavam. Foi feito de forma muito ordenada. Puh! A bola de fogo amarelo-alaranjada pousou no chão, mas não levantou nem um pouco de poeira. Desapareceu como se nada tivesse acontecido. Uma ilusão. No momento em que esse pensamento lhe ocorreu, Klein viu a Ur-Arson erguer o baú negro e arremessá-lo a pelo menos 10 metros de distância. Fiquem longe do baú. Cuidem dele. Ayur gritou. Antes que ele terminasse seu grito, Leonard e Borgia o abordaram separadamente. Eles ficaram a pelo menos 7 metros do baú para evitar que alguém se aproximasse. Quanto a Dan e Lorota, cada um deles segurava armas. Eles ficaram ao lado de Ur-Arson, que tinha desembainhado uma fina espada de prata, e assumiram uma formação semelhante a uma crescente 5 enquanto avançavam em direção às origens da bola de fogo e observavam as regiões periféricas. Ao ver essa cena, Klein, que precisava fazer os exercícios de braço sem a bengala, imediatamente soltou um suspiro de alívio. Ele percebeu que tinha esquecido um assunto importante. 2-049 tinham um alcance limitado de influência. Contanto que estivessem a uma distância suficiente dele, não precisavam se preocupar com o perigo. Klein rolou e se levantou. Ele enfiou o pêndulo de topázio no bolso com uma das mãos enquanto procurava o revólver no coldre com a outra. Lord of Mysteries, capítulo 73. Primeira batalha. Sob a iluminação do sol da tarde, Klein em suas roupas empoeiradas rapidamente torceu o cano do revólver para remover sua segurança autoimposta. Ele ficou em posição de tiro, permitindo que a luz refletisse no corpo de bronze da arma. Ele segurava o revólver com uma das mãos e movia o outro braço, prestando atenção com cautela a qualquer coisa que pudesse acontecer ao seu redor. Ao mesmo tempo, ele estava um pouco preocupado com o Capitão Dan e o Sr. Ur-Arson. Afinal, ambos eram Beyonders do tipo pesadelo especializados em influenciar o inimigo das sombras. Ele não sabia se eles eram adeptos do combate direto. No momento em que Klein estava tendo essas considerações, Ur-Arson desacelerou, sua expressão tornando-se serena e pacífica. Ele abriu a boca e recitou um poema calmo, que parecia colocar uma pessoa na noite.
Quando o sol se põe no oeste, e gotas de orvalho perolam o seio da tarde, quase tão pálido quanto os raios da lua, ou sua estrela companheira, a prímula se abre de novo, suas flores delicadas a orvalho, e, como eremita, evita a luz. O recital reverberou ao redor deles. Klein quase perdeu seus sentimentos tensos e relaxou por completo. Ele teve sorte de ter experimentado algo semelhante antes e não ter que enfrentar Ayur Arson. Assim, ele rapidamente se recompôs e entrou em um estado de semicogitação para combater a influência do poema. Phil, ele soltou um suspiro de alívio. Ele não tinha mais dúvidas sobre as habilidades de combate direto de Dan e Ayur. Como ele tinha avançado recentemente e ainda não possuía um conhecimento profundo das poções de sequência, Klein esquecera que a sequência 7 Pesadelo era o avanço da sequência 8 Poeta da Meia-Noite. Eles poderiam manter quaisquer habilidades que tivessem antes e, de fato, desfrutar de um pequeno aumento nelas. A impressão que Klein tinha de Poetas da Meia-Noite veio de Leonard Mitchell. Ele sabia que esta classe herdou as características únicas de um sem sono. Os Beyonders desse tipo eram bons em combate, tiro, escalada e detecção. Eles também eram hábeis em influenciar as criaturas vivas ao seu redor por meio do uso de vários poemas. Em termos mais simples, eles eram poetas violentos. Enquanto Ayur recitava seu poema, os grandes caixotes de madeira empilhados ao redor deles pareciam subitamente ondular como água. Um homem vestindo um smoking preto e meia cartola apareceu. Mas o rosto desse homem foi pintado em 3 cores pastéis, vermelho, amarelo e branco. Os cantos de seus lábios estavam arqueados como um palhaço, formando um contraste ridículo com seu traje formal adequado para participar de um banquete noturno. Tud! 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 Lorota, que foi apresentada como uma atiradora de elite, avançou rapidamente. Ela tinha uma arma em uma mão e cerrou a outra em um punho, chegando perto do palhaço de terno em poucos passos. O palhaço de terno parecia afetado pelo poema de Ayur Arson. Seu corpo estava balançando e ele tinha uma expressão pacífica em seus olhos. Ele não tinha nenhum desejo de retaliar. Lorota inclinou o corpo com uma manobra de boxe enquanto puxava o punho para trás e socava o rosto do palhaço de terno. Dandy! O ar estalou quando o palhaço de terno se estilhaçou de repente como um espelho enquanto seus pedaços evaporavam e desapareciam rapidamente no ar. Nesse momento, o palhaço de terno apareceu mais uma vez nas sombras dos caixotes de madeira a alguns passos de distância. O contorno da figura do palhaço de terno surgiu de repente de novo. A pessoa sob a influência do poema era apenas uma ilusão. Era uma atuação. O palhaço de terno sorriu mais uma vez. Ele apresentava uma aparência cômica enquanto apertava sua meia cartola com uma mão e apontava uma arma de dedo com a outra. Dandy! O som de um tiro soou da arma de dedo. Lorota caiu para a esquerda e rolou no chão, desviando do ataque. Mas nada aconteceu, exceto pelo tiro falso. Dandy! 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 Dan e Ayur levantaram suas armas e dispararam várias vezes. O palhaço de terno esquivou-se habilmente, ora para a direita e para a esquerda, ora rolando no chão. Era como se ele fosse um acrobata em um circo. De repente, Lorota avançou de novo de forma surpreendente. Apesar de ser chamada de atiradora de elite, ela ainda usava os punhos. Bam! O palhaço de terno não conseguiu desviar do ataque a tempo e só conseguiu erguer o braço esquerdo para bloquear o punho. Ao ver o palhaço parar, Dan e Ayur não hesitaram em mirar e apertar o gatilho. Neste momento, o braço que o palhaço de terno usou para bloquear o punho de Lorota se acendeu com uma chama amarelo-alaranjada. Em um instante, a chama envolveu o palhaço de terno e se espalhou em direção a Lorota. Dandy! Dandy! Dan e Ayur dispararam seus revólveres, atingindo a bola de fogo. As chamas queimaram rapidamente logo, tudo o que restou foram cinzas negras flutuando no céu. Mas o palhaço de terno apareceu mais uma vez atrás da pilha de caixotes de madeira ali perto. Ele levantou a mão direita e apontou uma arma de dedo mais uma vez. Dandy! Em meio ao tiro ilusório, Lorota parou de repente. Ela não avançou. A lama espirrou na frente dela quando uma bala apareceu. O ataque palhaço de terno não era mais uma ilusão. Era difícil discernir o real do falso, a realidade da ilusão. Dandy! 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 O palhaço de terno atirou em Dan e Ayur várias vezes enquanto se escondia e aparecia em momentos aleatórios. Ao ver isso, Lorota semicerrou os olhos e ergueu o revólver de ouro fosco na mão esquerda. Dandy!
O palhaço de terno de repente se agachou, evitando o tiro fatal. Sua meia cartola voou para trás, caindo no chão. A bala tinha deixado uma marca de queimadura visível no chapéu. Depois de rolar algumas vezes no chão, o palhaço de terno escalou as pilhas de caixotes de madeira com a agilidade de um macaco. Ele atirou balas de ar de sua arma de dedo do terreno elevado. Ayur Hanson deu alguns passos para trás e baixou a arma. Ele começou seu recital mais uma vez. Desperdiça sua bela flor durante a noite. Quem, vendado às suas carícias afetuosas, não conhece a beleza que possui? O palhaço de terno pulou repetidamente entre as caixas. De repente, levantou a mão para coçar as orelhas e olhou para Ayur com um sorriso cômico. Ele tapou as orelhas? A poção de sequência que a Ordem Secreta possui com certeza é estranha. Klein observou a luta de longe enquanto fazia suposições silenciosas. Assim que esses pensamentos passaram por Klein, ele de repente viu uma figura aparecer no topo de um armazém ao lado dele. Além disso, ela corria direto para o local onde Rei Bieber estava escondido. Essa figura estava vestida com um uniforme branco acinzentado, que os trabalhadores das docas usavam. Seu rosto também parecia pintado de vermelho, amarelo e branco. O palhaço de terno é responsável por distrair o capitão e o resto enquanto a outra pessoa recupera o diário? Klein levantou a mão direita por instinto e atirou na figura no telhado. Ele tinha acabado de mirar quando a figura de repente se agachou, passando de correr para rolar no chão. Dandy! Klein não parou de puxar o gatilho. Ele viu a figura parar de repente, com sangue brotando em um jorro. A figura olhou para ele em estado de choque. Enquanto suportava a dor, continuou entrando no armazém. Parece um tiro de sorte. Klein contraiu os lábios e puxou o gatilho mais uma vez. Desta vez, a bala atingiu o telhado de madeira ao lado da figura. Dandy! 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 Leonardo e Borgia também atiraram, mas não acertaram a figura. 2. Klein queria criticar as habilidades de tiro terríveis se comparadas às dele quando parou de puxar o gatilho de repente. Isso mesmo! Por que devemos detê-lo? Não adivinhei que há um grave perigo no armazém agora mesmo? Não seria ótimo se deixássemos aquele cara ser a vanguarda e pisar na mina por nós? Leonardo e o Sr. Borgia devem ter tido a mesma ideia. Com esse pensamento, Klein ergueu o cano de seu revólver e atirou para o céu. Dandy! 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 Enquanto os tiros soavam, a figura conseguiu alcançar a região mais interna do armazém desobstruída. O homem se lançou para baixo, batendo no teto enquanto caía com o telhado desabando. Logo após a comoção, os olhos de Lorota de repente ficaram pretos. Sua mão esquerda começou a fazer uma estranha ação de puxar. As ações de salto do palhaço de terno pararam de repente enquanto seu tornozelo parecia ser agarrado com força por uma mão invisível. Dan não atirou de imediato e, em vez disso, apontou o revólver para baixo. Ele abriu a boca e apenas usando sua espiritualidade para ressoar com o ar ao seu redor, produziu uma voz estranha, fraca e etérea sem o uso de sua garganta. Assim floresce quando a noite chega, quando o dia aparecer com olhos abertos. Espancado pelo olhar que não pode evitar, desmaia, murcha e desaparece. O palhaço de terno de repente ficou flácido, como se tivesse perdido a vontade de viver. Ayur Arson levantou sua arma e mirou, com seu dedo puxando o gatilho de imediato. Nessa fração de segundo, um lamento anormal e trágico veio do armazém. O grito continha um medo imenso, como se seu perpetrador tivesse encontrado um assunto inimaginável e aterrorizante. Os pelos do corpo de Klein se arrepiaram. Os gritos trágicos pararam de repente enquanto o silêncio era restaurado nas partes mais profundas do armazém. Era um silêncio de arrepiar o corpo. Dandy! Atormentado pelo grito, Ayur só conseguiu acertar um tiro na barriga do palhaço de terno. O silêncio foi mais uma vez quebrado das profundezas do armazém. O que deveria ter sido uma respiração suave soou. Chegou a um crescendo que apertou os nervos de todos. Tum! 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 Dentro do baú preto, 2049 atingiu um estado frenético. Lord of Mysteries, capítulo 74. Rei Bieber. Aia! 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 Tum! 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 A respiração ofegante e as batidas intensas se alternaram primeiro antes de ressoarem juntas. Isso deixou Klein e companhia muito nervosos,
como se estivessem ouvindo algum murmúrio maligno. Aproveitando o momento em que Ayur, Dan e Lorota tiveram suas atenções redirecionadas, o palhaço de terno de repente puxou um longo pedaço de papel do bolso. Pá! Ele o jogou com a mão direita enquanto o pedaço de papel se incendiava em um chicote de fogo preto. Então, o chicoteou na lateral do próprio tornozelo. Um grito fugaz, mas trágico, soou quando o palhaço de terno escapou das algemas invisíveis e deu uma cambalhota para trás. Dandy! 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 Dan, Ayur e Lorota atiraram, mas suas balas acabaram acertando os caixotes de madeira. O palhaço de terno não ficou mais tempo enquanto pressionava o ferimento com a mão direita e escapava na direção oposta ao armazém. Ele era tão rápido que, em um piscar de olhos, tudo o que restava era uma sugestão de suas costas. E antes que ele desaparecesse, sua mão direita que pressionava seu abdômen moveu-se em direção ao seu braço esquerdo. A ferida em seu estômago já tinha desaparecido, parecendo totalmente curada. O local em seu braço esquerdo que ele tocou com a mão direita de repente ficou muito mutilado e uma bala de prata apareceu na carne dilacerada. Dan e o resto não o perseguiram porque a respiração ofegante do armazém mais interno era tão alta que os deixava nervosos e inseguros. Dandy! A porta do armazém mais interno explodiu de repente e voou em todas as direções. Então, algo embrulhado em um pano rasgado voou e pousou não muito longe de Klein. Quando Klein lançou seu olhar, percebeu que era um braço. Sua carne ensanguentada tinha sido mastigada e seus ossos brancos estavam rachados de forma irregular enquanto se projetavam para fora. Pá! 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 Um item após o outro voou para fora. Primeiro foi um jato de sangue, seguido por um olho dilatado e uma orelha que foram brutalmente arrancados. Por fim, saíram um coração meio batendo e intestinos cheios de objetos marrom-amarelados. Se Klein não tivesse visto o cadáver gigante em um estado mais horrível na casa de Rei Bieber, provavelmente teria vomitado ali mesmo. Seus nervos estavam à beira de um colapso. Depois de muito esforço para conter sua vontade de atirar na entrada escura como o breu, ele ejetou os cartuchos vazios de seu revólver e recarregou com novas balas de antidemônios. Dandy! Dan se aproximou enquanto disparava de forma estável para o armazém. No entanto, sua bala foi como um tiro no mar. Não houve resposta audível. Aia! 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 A respiração ofegante se acelerou quando cores branco-acinzentadas preencheram a porta aberta. Com mais 2 tiros fortes, as balas de Ayur, Arson e Borgia rasgaram a brancura, mas não conseguiram evitar que a cor se espalhasse. Não deixou nenhuma ferida ou fez com que o líquido vazasse. Klein prendeu a respiração e se conteve para não atirar às cegas. Ele observou enquanto a brancura lentamente revelava um contorno completo. Era uma criatura humanoide com mais de 2 metros de altura. As articulações de seus membros estavam todas torcidas de forma não natural. Era como se tivessem sido agarrados por alguém com força. Ossos brancos se projetavam sob sua pele enquanto toda a superfície branco-acinzentada estava cheia de fissuras, como um cérebro humano que foi arrancado de sua casca. O monstro tinha um líquido branco-acinzentado, podre e pegajoso fluindo sobre ele. Sua cabeça parecia relativamente normal, com rugas profundas e pele pálida. Ao abrir e fechar a boca, Klein pôde ver um dente falso de porcelana que parecia prestes a cair, alguns fios de saliva ensanguentada e ossos e carne picados. Rei Bieber ainda é humano? Klein deu um suspiro silencioso quando sentiu seu coração bater mais rápido. Dandy! A bala antidemônios de Leonar atingiu a testa de Rei Bieber e a atravessou, deixando para trás um buraco profundo. Um líquido branco acinzentado fluiu e pingou no chão. O líquido se contorceu e se transformou em vermes gordos de cor creme, mas o monstro pareceu não ser afetado. Não foi rápido nem lento quando atacou Borgia, que estava mais próximo dele. Seu alvo real parecia ser o baú preto que continha o artefato selado 2-049. Perda de controle dos poderes Beyonder, Dan gritou com uma voz profunda. Lorota, parece uma alma morta, então procure logo por sua fraqueza. Certo, Lorota não falou mais enquanto levantava as mãos para pressionar os olhos. Suas pupilas ficaram cinza e depois incolores, como se ela tivesse entrado no mundo dos espíritos e em um reino de almas mortas. Ela olhou para o inimigo de um ponto de vista superior enquanto procurava por um nó. Klein viu que tiros normais eram ineficazes, então não se preocupou em desperdiçar mais balas. Ele levantou a mão para bater em sua glabela para ativar sua visão espiritual. Ele planejava ajudar a coveira Lorota.
De sua visão, o monstro Bieber só tinha um tipo de brilho espiritual sobrando. Era puramente branco acinzentado, uma brancura cheia de loucura. Além disso, Klein não viu mais nada. Nesse momento, Ayur Arson e Leonard Mitchell cantaram ao mesmo tempo. Oh, a ameaça de horror, a esperança de gritos vermelhos. Uma coisa pelo menos é certa, que esta vida voa. Uma coisa é certa e o resto são mentiras. A flor que uma vez floresceu morre eternamente. O poder que fazia alguém entrar em um sono tranquilo se espalhou. O monstro retorcido branco acinzentado aos poucos desacelerou como se não pudesse lutar contra o encanto do poema. Então, abriu a boca e soltou um grito estridente que deixaria as pessoas comuns surdas. Ah! Dengue! Klein sentiu uma dor aguda na cabeça ao sair automaticamente de seu estado de visão espiritual. Ele sentiu um líquido quente escorrendo de seu nariz, e quando limpou por instinto com a mão, descobriu que suas costas da mão estavam cobertas de sangue. Ayur e Leonard caíram no chão ao mesmo tempo. Eles tinham manchas de sangue nos cantos dos lábios, narizes e olhos. Borgia, Dan e Lorota deram 1 ou 2 passos para trás, a cor de seus rostos se esvaindo. Aquele monstro gritou apenas uma vez, mas parecia exceder o que os 6 Beyonders podiam suportar. Eles ficaram muito fracos no mesmo instante. Ban! Ele se aproximou de Borgia e de repente balançou sua junta torcida. Dengue! 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 Borgia e Dan atiraram 2 vezes cada, mas não causaram nenhum dano ao monstro Bieber. Dengue! Um golpe fez Borgia voar enquanto seu revólver de cano longo caía no chão. Ele tentou se levantar algumas vezes, mas não conseguiu. O canto da boca do monstro Bieber escorria um líquido pegajoso que descia em direção ao baú negro. Dengue! Nesse momento crucial, Ayur Arson atirou na caixa para jogá-la a uma certa distância, impedindo que monstro Bieber a agarrasse. Seu impulso a empurrou por mais 10 metros. O baú negro rachou e, à medida que as batidas internas se tornavam mais intensas, ficavam mais óbvias. Encontrei! Lorota enfim falou. Preciso que vocês parem isso por pelo menos 3 segundos. Tudo bem, Dan não demorou mais. Ele estendeu a mão para bater na glabela e fechou os olhos. Ele pareceu adormecer enquanto ondas disformes apareciam lentamente uma após a outra. Nesse instante, monstro Bieber parou e a loucura em seus olhos rapidamente diminuiu. Suas finas pálpebras transparentes também começaram a fechar sem controle. O corpo de Dan começou a tremer e algo apareceu sob sua roupa e se contorceu no local. Era como se ele escondesse cobras escorregadias e sem escamas em seu interior. Lorota correu e com um rolamento, chegou embaixo do monstro Bieber. Ela se apoiou com uma mão enquanto levantava o punho cerrado, socando a virilha do monstro Bieber com a potência de um canhão. Puh! Lorota ignorou a dor corrosiva e se apoiou no chão, direcionando mais força de novo. Ela subiu um pouco mais à medida que seu punho perfurava mais fundo. Hippie! Lorota puxou o antebraço enquanto arrastava um intestino cheio de manchas de sangue amarelo acastanhado. No intestino, havia um caderno antigo. Ah! Monstro Bieber soltou um grito de gelar o sangue, e seu corpo de repente se iluminou como se estivesse derretendo. Abaixem-se! Assim que o grito apressado de Ayur Arson foi ouvido, Klein viu o monstro Bieber crescer do nada. Bum! Em meio a uma forte explosão, o distante Klein foi lançado no ar pela onda de choque e caiu com força. Ele lutou para resistir a uma dor de cabeça terrível e viu o monstro Bieber se transformar em uma pilha de carne podre e nojenta. Então ele viu Dan e Lorota, que estavam a 1 dúzia de metros de distância, aparentemente nocauteados. Ayur Arson, Borgia e Leonard Mitchell também estavam no chão. Alguns gemendo de dor, alguns lutando para se levantar, mas falhando. Klein estava prestes a relaxar quando de repente viu um objeto familiar a cerca de 2 ou 3 metros dele. O baú preto tinha parado de rolar e sua superfície rachada estava voltada para o céu. Um braço marrom magro se estendeu. Artefato selado. 2-049. Merda! O coração de Klein ficou tenso enquanto ele imediatamente saltava na direção oposta em uma tentativa de escapar do alcance efetivo de 2-049. A explosão diante jogou o baú preto perto dele. E nesse momento, a cabeça de Klein de repente zumbiu enquanto seus pensamentos se tornavam lentos. Lord of Mysteries, capítulo 75. Salvando a si mesmo. Merda! Estou sendo controlado pela marionete. O capitão e os outros estão inconscientes, ou ainda não se recuperaram. Eles não podem nem se levantar.
Não vão conseguir me acordar a tempo. Não, eu tenho que me salvar. Tudo diante dos olhos de Klein acontecia em câmera lenta. Todas as suas juntas e seu cérebro pareciam ter sido cobertos por uma camada cada vez mais espessa de cola. Ele não tinha interesse em se tornar uma marionete humana, então aproveitou a oportunidade de não ser totalmente controlado, tentando ao máximo encontrar uma maneira de se salvar. Eu com certeza não posso me bater. Deve haver uma força externa. Força externa. Vou tentar. Não há tempo a perder. Sem o luxo de ter tempo para pensar nas coisas, Klein teve uma ideia em menos de 3 segundos. Ele moveu a articulação enferrujada do joelho e deu um passo no sentido anti-horário. Ao mesmo tempo, ele não tentou escapar da corda invisível que pendurava sua garganta. Tudo o que fez foi recitar por dentro: bênçãos provenientes do Senhor imortal do céu e da terra. Ele queria usar um mundo misterioso acima da névoa cinza para despertá-lo e escapar da assimilação do artefato selado 2-049. Criac! 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 Os joelhos e tornozelos de Klein emitiram um som envolvente e penetrante. Com os pés lentos e contorcidos, ele deu outro passo no sentido anti-horário. Bênçãos provenientes do Senhor Celestial, do céu e da terra. Os pensamentos de Klein tornavam-se cada vez mais lentos à medida que ele se sentia como se fosse um computador com todos os tipos de bloatware e softwares de antivírus instalados. Ele ergueu o pé esquerdo com espasmos enquanto dava outro passo no local desejado. Bênçãos provenientes da exaltado Senhor Supremo. Os processos de pensamento de Klein tornavam-se cada vez mais rígidos e lentos. Ele deu o passo final por puro instinto. Nesse ponto, ele sabia que estava sob controle quase total da marionete. Mesmo que a Ur-Arson pudesse se levantar a tempo de salvá-lo, ele provavelmente não poderia ser acordado. Mas seu forte desejo de viver o fez entoar a última linha do encantamento. Bênçãos provenientes do Celestial. Digno. Assim que ele terminou seu encantamento, ouviu gritos e murmúrios muito caóticos e histéricos. Eles rapidamente tomaram conta de todos os cantos dos pensamentos preguiçosos de Klein, estilhaçando-os no processo e reduzindo-os a ideias aleatórias. O cérebro de Klein tornou-se uma panela fervente de potpourri e dois, enquanto seu corpo rígido se tornava leve e sua espiritualidade se elevava. A névoa branco-acinzentada sem fim e as estrelas vermelhas escuras a diferentes distâncias apareceram mais uma vez diante de seus olhos. O local era vasto, misterioso, vago e embaçado. A mente confusa de Klein logo se acalmou quando ele enfim recuperou sua capacidade de pensar, apenas para ver o magnífico palácio. Ufa! Ainda bem que funcionou, Klein sussurrou com um medo persistente. De acordo com suas observações anteriores, ele sabia que uma vez que alguém caísse sob o controle do artefato selado 2-049, isso seria equivalente à morte. No geral, não havia remédio que pudesse salvar a vítima. Por sorte, seu ritual de aumento de sorte e o mundo misterioso acima da névoa cinza eram extraordinários. Depois de andar algumas vezes, Klein começou a considerar a situação em que se encontrava. Eu não posso ficar aqui o tempo todo, certo? Quando o capitão e companhia acordarem e se reunirem, não poderei explicar a situação. Como as coisas estão agora, só tenho a casca do meu corpo, muito semelhante a um zumbi, mas se eu arriscar e voltar, não terei como garantir minha segurança. E se eu for controlado pelo 2-049 de novo? Enquanto sofria com seu dilema, Klein de repente deu um tapa na própria testa e não pôde deixar de rir baixinho. Parece que não me acostumei com meu status de vidente. Antes de terminar sua frase, ele apareceu no assento de honra em frente à longa mesa de bronze, sentado na cadeira de espaldar alto com o estranho símbolo. Klein estendeu a mão quando uma caneta tinteiro apareceu do nada. Ele rabiscou uma frase em um pedaço de papel ilusório. Voltar ao mundo real é muito seguro. Logo depois, Klein puxou uma projeção de um pêndulo espiritual de seu pacote. Depois de algumas reuniões, ele descobriu que os itens que ele trouxe podiam ser projetados acima da névoa cinza, mas eram meio ilusórios. Klein segurou a corrente de prata com a mão esquerda enquanto permitia que o topázio quase tocasse o papel. Ele acalmou a respiração e semicerrou os olhos. Com calma, repetiu as palavras no pedaço de papel. Voltar ao mundo real é muito seguro. Voltar ao mundo real é muito seguro. Depois de repetir a frase 7 vezes, Klein completou a adivinhação com a radiestesia espiritual.
Ele abriu os olhos e viu o topázio oscilando lentamente, guiando a corrente de prata em um giro no sentido horário. Sentido horário é uma afirmação, enquanto anti-horário é negativo. Retornar ao mundo real é muito seguro. Klein soltou um suspiro de alívio ao guardar a corrente habitualmente. Então, ele liberou sua espiritualidade e envolveu seu corpo enquanto simulava um estado de queda. A neblina e as estrelas vermelhas profundas tornaram-se etéreas e acenderam. Klein logo se viu ainda atordoado em sua posição original. Ele viu o boneco marrom, meio fora do baú. Ele também notou que o artefato selado parecia ter perdido todo o movimento. Seus sentidos físicos alcançaram seu cérebro e quando ele estava prestes a tentar mover o braço para determinar sua condição, de repente ouviu uma voz escondida no vento. Você deseja ser despertado? Você pode ser salvo desde que me prometa uma coisa. Essa coisa é me ajudar a pegar aquele caderno da família Antigonus. Acene se você concorda. Eu sei que você ainda é capaz de completar essa ação. Quem é esse? Sim. 2-049 não parece estar tentando me controlar. Isso mesmo. Não influenciará repetidamente a mesma pessoa. Haverá uma pausa. Klein ficou chocado, mas não demonstrou isso em seu rosto. Nesse momento, a voz acrescentou com pressa. Você pode obter recompensas adicionais se concluir este assunto. Eu sei que você é um vidente. Eu também sei que a Igreja da Deusa da Noite Eterna não tem a sequência 8 que sucede à sequência 9. Mas nossa ordem secreta pode dar a você. E, para ser honesto, eu era um vidente antes. Se não, não teria ousado voltar. Para mostrar minha sinceridade, agora posso dizer que a sequência 8 do caminho do vidente é o palhaço. Palhaço? Ordem secreta. Klein quase não manteve seu estado de marionete. Ele nunca fez a conexão entre vidente e palhaço. Eles eram membros de um circo? Tudo bem, faça sua escolha. Acredite em mim, você não tem muito mais tempo a perder. A voz soou com o vento de novo. Os distantes Dan e Lorota ainda estavam inconscientes. Borgia parecia gravemente ferido enquanto gemia sem se mexer. Ayur Arson e Leonard Mitchell estavam relativamente em boa forma enquanto tentavam se sentar. Por que eu? A ordem secreta. É aquele palhaço de terno de antes? Depois que escapou, ele voltou em segredo em uma tentativa de pescar em águas turbulentas. Ao ouvir a voz, todos os tipos de dúvidas passaram pela mente de Klein por um instante. Como a pessoa disse que já foi um vidente, Klein tentou usar os processos de pensamento de um vidente para analisar a situação. Ele ousou voltar porque adivinhou a esperança. Ele acreditava que Monstro Bieber seria destruído e que sofreríamos um grande revés. Ele não pegou o caderno sozinho nem cuidou de nós direto porque provavelmente adivinhou que isso representaria um risco imenso. Portanto, ele está suspeita que o capitão e Madame Lorota estão fingindo estar inconscientes, ou que está é uma armadilha armada para ele. Ele não fez mais adivinhações para determinar meu estado atual, em parte porque, em primeiro lugar, pode não ter tempo. Se esperasse mais, o Sr. Ayur Arson e companhia teriam recuperado parte de sua força de combate. Em segundo lugar, ele me menospreza e me acha desnecessário. Ele entende muito bem um vidente e está confiante de que sou incapaz de escapar do controle da marionete. Ele está me usando como bucha de canhão para sondar qualquer armadilha. De outro ângulo, isso também significa que o ritual de aumento de sorte não causa aparições anormais. Com seu cérebro não mais lento, Klein sentiu que sua linha de raciocínio estava clara. Ele tinha bastante confiança nos pensamentos e objetivos do palhaço de terno. Quanto à promessa do palhaço, ele não acreditou em nada. Bucha de canhão não tinha direitos humanos. Enquanto os pensamentos passavam por sua cabeça, Klein controlou seu pescoço e assentiu com dificuldade. Ao fazer essa ação, ele confirmou que tinha escapado do controle do artefato selado 2-049. Logo depois que ele acenou com a cabeça, uma cortina transparente se moveu de 2 a 3 metros ao seu lado. Revelou o palhaço de terno que tinha o rosto pintado com cores pastéis de palhaço. Não era outro senão um membro da ordem secreta que tinha fugido antes. Nesse momento, como Klein já tinha se virado na tentativa de pular para fora do alcance efetivo de 2-049, suas costas estavam voltadas para o baú preto e o boneco. O palhaço de terno estava à sua frente. Primeiro, era para ficar longe do artefato selado e segundo, para evitar o cano de seu revólver. Ficou claro que ele era muito cuidadoso.
O palhaço de terno tirou um longo pedaço de papel do bolso e o sacudiu bastante até que ficasse reto como um bastão de madeira. Ele segurou o bastão de madeira e, a uma distância de 2 a 3 metros, deu uma cutucada no ombro de Klein na tentativa de acordá-lo. Este sujeito conhece 2-049 muito bem. Ele sabe que se o cheiro de um descendente da família Antigonus estiver presente, a marionete entrará em modo berserk e controlará 2 de cada vez. Ele também sabe que jogar uma pedra não parece eficaz. No mínimo, viu o capitão e companhia tentarem meios semelhantes, embora Klein não soubesse por que 2-049 não o assimilou de novo, não ousou ficar a menos de 5 metros dele por mais tempo. Portanto, ele esperou enquanto prendia a respiração. No momento em que o bastão de madeira estava prestes a tocar seu ombro, Klein de repente ergueu a mão esquerda, agarrou a ponta da estaca e puxou-a para trás. O palhaço de terno foi pego de surpresa quando seu corpo foi puxado para a frente. Ele cambaleou alguns passos à frente enquanto a distância entre ele e Klein diminuía mais uma vez. Ele estava agora a menos de 2 metros de distância. Ao mesmo tempo, o preparado Klein apertou o dedo direito no gatilho do revólver. Dandy! Dandy! Ele atirou 2 vezes, mas não mirou no palhaço de terno. Em vez disso, ele mirou atrás dele, atirando para o lado do artefato selado 2-049. Antes do tiro soar, o palhaço de terno tomou a iniciativa de rolar de seu estado cambaleante. Ele recuou por instinto. Klein soltou a mão que tinha agarrado o bastão de madeira enquanto dava vários passos para longe com rapidez e saía correndo da zona de perigo. Assim que o palhaço de terno rolou 2 vezes e estava prestes a pular para trás, sua cabeça ficou atordoada enquanto seus pensamentos rapidamente se tornavam lentos. Nada bom! Ele me obrigou a desviar na direção da marionete Antigonus. Estou a 5 metros. Como ele pode não estar controlado pela marionete Antigonus? O palhaço de terno parou de rolar enquanto tentava rastejar para fora com suas juntas aparentemente enferrujadas. Nesse momento, Klein já tinha se virado. Ele segurou o revólver com as 2 mãos enquanto apontava para o alvo que se movia lentamente. Para ele, isso equivalia a atirar em um alvo fixo. Tendo visto a batalha do palhaço de terno com Dan, Ayuri Lorota, Klein sabia que ele era ágil e bom em rolar. Portanto, mesmo quando estavam a apenas 1 ou 2 metros de distância, agiu com cautela e desistiu de atirar direto. Em vez disso, ele forçou o palhaço a desviar para a zona de morte, os arredores do artefato selado 2-049. Se a marionete não agisse, o palhaço de terno teria determinado que ele tinha caído em uma armadilha. Ele então escaparia pulando para trás e não representaria nenhuma ameaça significativa. Dandy! Refletido nos olhos incrédulos do palhaço de terno, o Klein de terno preto puxou o gatilho com calma. Lord of Mysteries, capítulo 76. Lidando com as consequências. Dandy! A bala de prata percorreu alguns metros antes de atingir com precisão o pescoço do palhaço de terno. Grandes quantidades de sangue foram expelidas, tingindo a pele e gravata borboleta dele de vermelho. O palhaço de terno não conseguiu soltar um grito, pois sua garganta parecia produzir sons de gorgolejo. Ele quis levantar o braço para desviar o ferimento fatal, mas suas juntas pareciam estar cheias de cola. Seus movimentos eram lentos e espasmódicos. Dandy! Tendo entrado em um estado de semicogitação, Klein não ficou atordoado com o aparecimento de sangue. Ele puxou o gatilho mais uma vez com calma, como se fosse sua prática diária habitual. Um buraco horrível apareceu na testa do palhaço de terno, jorrando vermelho carmesim. O brilho em seus olhos diminuiu enquanto Klein pensava que o intrincado poder do revólver era muito maior do que imaginava. O palhaço de terno caiu gradualmente no chão quando seus joelhos dobraram e seus braços amoleceram. Seus olhos estavam congelados com um olhar atordoado. Seu corpo convulsionou algumas vezes antes de relaxar lentamente e parar de se mover. Depois de dar um tiro na cabeça, Klein se virou de maneira fria. Ele girou o revólver e permitiu que as cápsulas vazias caíssem. Então, vestido com seu terno formal preto e meia cartola, caminhou em direção a Urarsson. Ele tirou a última bala prateada antidemoníaco em seu bolso e a inseriu na câmara do revólver. A razão pela qual ele não voltou a olhar para o destino trágico do palhaço de terno foi apenas por causa de seu desconforto com sua primeira morte. No entanto, era necessário. Ele não sabia o que aconteceria se o palhaço de terno estivesse sob o controle total do boneco. Além disso,
ele não ousou arriscar entrar no alcance efetivo do artefato selado 2-049. Afinal, ninguém sabia se algo estranho aconteceria, impedindo de realizar seu ritual de aumento de sorte. Quanto aos itens do palhaço de terno, Klein só se importava se havia a chamada fórmula da poção de palhaço ou as pistas relevantes. No entanto, isso não era algo que ele estava com pressa de realizar. Em pouco tempo, poderia fazer isso junto com Dan, Ayur e companhia. Se os falcões noturnos a tivessem, também significava praticamente que ele a tinha. Eles com certeza compartilhariam a fórmula da poção de sequência 8. No máximo, ele seria obrigado a acumular suas contribuições ao longo do tempo. Afinal, ele tinha se tornado um vidente há pouco tempo, ainda levaria muito tempo até que digerisse a poção por completo. Enquanto seus pensamentos se agitavam, Klein caminhou com pressa para o lado de Ayur Arson. O cavalheiro em seu blusão cinza lutou para se sentar, mas falhou em todas as tentativas. Ele estava coberto de poeira e lama da queda. Sr. Arson, o que você precisa que eu faça? Klein perguntou, agachando-se. Ele apontou o revólver em sua mão para o chão, em caso de um tiro acidental. Ayur respirou fundo e suspirou. O monstro era muito forte, se não fosse por sua fraqueza. Então, ele apontou para uma garrafa de metal azul celeste ao lado dele e disse com uma risada autodepreciativa. Eu estava tentando tomar um remédio, mas minha mão tremeu. A garrafa azul celeste tinha mais ou menos o tamanho do dedo de Klein. Não tinha mais de 5 centímetros de comprimento e uma tampa que escondia padrões em espiral tinha caído para o lado. Todo o líquido foi derramado. Klein estendeu a mão para pegar a garrafa. Enquanto olhava para ela com os olhos semicerrados, respondeu impotente. Sr. Arson, restam apenas algumas gotas no frasco. Vá para Borgia e reviste o corpo dele. Nos bolsos internos, Ayur disse enquanto ofegava. Tudo bem. Klein se levantou e perguntou casualmente. Isso é um remédio restaurador? Um item do misticismo? Não, só tem certos efeitos restauradores. O objetivo principal dele é estimular nossas mentes e espremer o potencial de nossos corpos. Permite manter um estado decente por um curto período de tempo até retornarmos a um local onde possamos receber tratamento. Ayur tentou sentar-se apenas para falhar de novo. Seu nome é Olhar da Deusa. Lembre-se de deixar Borgia beber meia garrafa. Klein não demorou mais ao se virar. Ele rapidamente chegou a Borgia, que gemia de dor, e encontrou a garrafa de metal azul celeste no bolso do falcão noturno. Após retirar a tampa, segurou com cuidado a garrafa na boca de Borgia. Tendo percebido isso, Borgia se esforçou para abrir os lábios. A garrafa foi levantada quando um líquido vermelho escuro escorreu da boca de Borgia. Klein estimou a quantidade e parou bem a tempo. Ele então enroscou a tampa de volta. O remédio foi bastante eficaz. Levou apenas alguns segundos para Borgia recuperar o espírito em seus olhos. Depois disso, ele sussurrou, obrigado. Com isso dito, ele pressionou o chão enquanto se sentava lentamente. Ele primeiro lidou com seus ferimentos antes de caminhar até os inconscientes Lorotedan. Então, ele recuperou o olhar da deusa do bolso interno do último. Klein voltou para o lado de Ayur e deu-lhe a meia garrafa restante. Depois que Ayur ofegou algumas vezes, suas ações de repente se tornaram mais ágeis. Ele se levantou como se nunca tivesse se machucado. Eu vou ajudar Borgia. Ajude o seu parceiro. O cavalheiro com o charme de um homem de meia idade apontou para Leonard Mitchell. Klein não fez objeções a isso. Ele se virou e correu até o poeta. Leonard, não há necessidade. Posso beber sozinho. Leonard, com os cabelos desgrenhados, sorriu ao erguer a garrafa azul celeste. Ao ver Leonard levantar-se agilmente empurrando-o com uma das mãos, Klein, que queria satirizar, ficou atordoado de repente. As lesões de Leonard são mais leves do que eu esperava. Ele tinha a capacidade de consumir o remédio desde o início. Isso também significa que ele pôde me ver andando no sentido anti-horário enquanto eu fazia o ritual de aumento de sorte. Não, ainda está tudo bem. Eu cantei por dentro e o ritual de aumento de sorte não parece nem um pouco estranho, ou o palhaço de terno não teria caído. Mas, mesmo assim, Leonard, que há muito se recuperou e optou por assistir de fora, viu bastante. Coisas como eu não ser afetado por 2049 e meu ataque furtivo no palhaço de terno. Assim que os olhos de Klein se estreitaram um pouco, Leonard, que estava caminhando em sua direção, parou ao lado dele e riu baixinho. Na verdade, eu quis salvá-lo, mas descobri que você não precisava.
Não se importe. Há muitas pessoas especiais neste mundo que sempre podem fazer coisas que os outros não podem, como você. E eu. Leonard sorriu ao passar por Klein e caminhar até o despertar de Dan e Lorota. Narcisista, Klein pensou em silêncio enquanto se sentia muito mais relaxado. Pelo que parece, Leonard Mitchell esconde muitos segredos, enquanto se reagrupava com o resto e pensava. Klein viu o capitão Dan colocar um pano e pegar o caderno da família Antigonus que estava coberto de manchas de sangue marrom amareladas. A capa do caderno era toda feita de papel grosso preto. Ele passava uma aura de um tempo antigo e distante sem quaisquer sinais de amolecimento ou apodrecimento. Era quase idêntico ao que Klein viu em seu sonho. Ele até suspeitava que abri-lo só o faria ver o louco usando um esplêndido adorno de cabeça. No entanto, ele logo percebeu que estava pensando demais nas coisas desde que Dan abriu o caderno para fazer uma confirmação final. Klein não conseguiu discernir as palavras devido ao seu ângulo ruim, mas tinha certeza de que não havia nenhum desenho do louco com suas roupas lindas e seu adorno de cabeça. Não há nada de errado com isso. Dan fechou o caderno e segurou-o com firmeza. Então, ele olhou para Yuri e companhia. Vamos guardar este caderno e o artefato selado 2-049 atrás do portão Chanis de Tingen. Podemos esperar até que todos vocês estejam recuperados ou que Baclund envie alguém. Ao ouvir isso, Klein se sentiu um pouco desapontado mais uma vez, mas também feliz. Ele desejava ver o caderno da família Antigonus mais uma vez e descobrir o motivo da morte dos Klein, Velshinae originais. No entanto, ele também sentiu que o item antigo era cercado por infortúnio. Trazia catástrofes com frequência, então ele não ousava tocá-lo. Entregá-lo à sede da igreja e lacrá-lo é considerado a melhor escolha. Klein soltou um suspiro de alívio em segredo. Tudo bem, Ayur Arson. Borgia e Lorota assentiram em uníssono. Eles então se viraram e chegaram ao lado do artefato selado 2-049. Eles acordaram um ao outro e prenderam a marionete que tinha voltado a se mover no baú preto com uma abertura enquanto a monitoravam rigorosamente. Tudo está de volta ao normal. Ayur parecia um pouco mais relaxado. Dentro do baú preto mal iluminado, a marionete envolta em pano manchado de óleo virou com o corpo rangendo enquanto alinhava o rosto pintado de palhaço com a fonte de luz. No rosto assustador, sob os olhos negros sem pupila, duas rachaduras carmesim quase imperceptíveis apareceram. Enquanto isso, Dan, Leonard e Klein, que reuniram coragem, começaram a revistar o cadáver do palhaço de terno. Eles encontraram flores de papel, lenços, cartas de pôquer, pedaços de vidro e todo tipo de itens estranhos. No entanto, além disso, ele não parecia carregar nada de valor ou pistas em potencial. Além da carteira com 70 a 80 libras e mais 10 soles, Klein suspirou secretamente. Com dinheiro em mente, ele olhou para baixo de imediato e se inspecionou. Seu rosto quase caiu. Seu terno formal, que valia várias libras, rasgou-se em 5 a 6 pontos que precisavam ser consertados devido ao fato de ele ter rolado no chão. Além disso, estava coberto de poeira e manchas de sujeira. Dan lançou-lhe um olhar enquanto o canto de seus lábios se curvava. As perdas durante uma missão podem ser reembolsadas. Reembolsadas. Ao ouvir o termo inventado pelo imperador Roselle, Klein se sentiu melhor de imediato. Sim. Este traje só precisa de uma limpeza e conserto adequados antes de poder ser usado de novo. Ainda estará apresentável. Quando chegar o reembolso, posso comprar outro conjunto e me revezar em usá-los. Eu não sou o tipo de pessoa que usa um reembolso para algo diferente do que foi planejado. No entanto, eu deveria considerar comprar um conjunto de roupas para combate no futuro, como um blusão preto como o capitão. Roupas com um material um pouco inferior serão muito mais baratas do que um smoking. TSK, essa deve ser a razão pela qual o bastardo, Leonard, não gosta de usar ternos formais. Deixe Fry cuidar do cadáver. Vamos ver se ele pode encontrar a aparência original do homem ou encontrar alguma pista relevante. Dan tocou a pintura facial do palhaço de terno com as luvas. Então, eles vasculharam o armazém mais interno e viram que havia manchas de carne ensanguentada que pareciam ter sido esmagadas por pedras. Eles também viram um osso branco após o outro espalhados por toda parte. Rei Bieber estava absorvendo o poder do caderno por meio de um ritual antigo, assim como o consumo de uma poção de sequência de nível superior. Um ritual como esse é cheio de perigo. Deveria ser realizado em um ambiente isolado de todas as perturbações, e o ritual exigiria que ele entrasse em sono profundo por um determinado período de tempo.
Provavelmente foi por isso que ele ainda não tinha saído de Tingen. Dan adivinhou as possibilidades depois de inspecionar o armazém. Ao ouvir tal descrição, Lorota riu. Seu cabelo preto contrastava nitidamente com seu rosto pálido. Que pena, nós o acordamos antes do tempo. Sua raiva por ter sido acordado deixou mesmo uma profunda impressão em nós. Isso é uma espécie de perda de controle. Dan olhou para Klein e disse a ele, como uma explicação e um ensinamento. Por que ele só não deixou Tingen e tentou absorvê-lo em outro lugar? Perguntou Klein perplexo. Aiur riu e apontou para sua cabeça. Pessoas influenciadas por poderes malignos antigos geralmente falham nesse departamento. Nesse momento, Dan inalou e disse enquanto escondia sua dor. Leonard, você ainda está em boas condições. Fique aqui e não permita que pessoas comuns se aproximem. O resto de nós irá imediatamente procurar itens entre os restos mortais de Rei Bieber. Voltaremos com eles e o artefato selado, assim como o caderno da família Antigonus. Em seguida, faremos com que Fry, Royale e a polícia venham aqui. Lord of Mysteries, capítulo 77. Itens restantes, certo, respondeu Leonard com uma expressão relaxada ao ouvir a sugestão de Dan. Depois disso, todos saíram do armazém e chegaram perto de onde o monstro Bieber tinha se autodestruído. Com ele na origem, eles começaram a procurar ao seu redor. Capitão, o que estamos procurando? Klein olhou para a carne e o sangue apodrecidos espalhados por toda a parte. Ele conteve a vontade de vomitar enquanto olhava para Dan Smith ao lado dele pensativamente. Dan não ergueu os olhos. Em vez disso, ele usou seus profundos olhos cinza para varrer o chão. Despertar antes do tempo, perder o controle e se tornar um monstro. Isso significa que Rei Bieber não absorveu totalmente os poderes do Beyonder fornecidos pelo caderno. Isso também significa que uma parte de seu corpo é considerada extraordinária, tornando-o a matéria-prima. Se você encontrar algo semelhante, certifique-se de não deixar de fazer uma pesquisa. Pode ser um item importante. Então esse é o caso. Klein assentiu de leve em esclarecimento. Num piscar de olhos, ele pensou em outro assunto. Se a parte em que Monstro Bieber concentrou os poderes Beyonder fosse uma parte indescritível, não seria estranho. Não seria muito nojento transformá-lo em uma poção. Assim que a mente de Klein vagou, Borgia com seus olhos afiados de águia de repente gritou. Encontrei. Dan e companhia se viraram e se aproximaram de imediato. Impulsionado por sua curiosidade, Klein caminhou até Borgia com um passo acelerado. Logo, ele viu o item diante de Borgia. Era um item branco acinzentado do tamanho de um punho. Sua superfície estava cheia de ravinas e parecia macia, mas dúctil. Parecia um cérebro extraído de um ser vivo. Embora Klein não fosse capaz de distinguir a extraordinariedade da mancha branca acinzentada, ele tinha certeza de que Borgia não cometeu um erro, pois a coisa permaneceu intacta apesar da violenta explosão que sofrerá. Dan o observou com cuidado e se agachou. Ao estender e dobrar o braço direito, ele usou a mão esquerda enluvada para agarrar o item branco acinzentado com cautela. No momento em que foi tocada, a gosma branco acinzentada imediatamente espalhou um líquido muito pegajoso. Nesse momento, Aiur Arson tirou um maço quadrado cor de estanho, retirou os cigarros e os guardou no bolso. Então, ele entregou a caixa quadrada para Dan e sorriu. Eu sei, você só gosta de cachimbos. Dan riu e pegou a caixa quadrada. Em seguida, ele derramou o líquido pegajoso branco acinzentado no maço para armazenamento temporário. Depois de guardá-lo, todos fizeram uma varredura superficial da área. Após confirmarem que não tinham perdido nada, foram embora. Quando saíram, viram os cavalos cravando os cascos no chão, claramente assustados e nervosos. Eles quase escaparam de suas rédeas. Eu vou dirigir. Borgia cobriu a boca com a mão e tossiu baixinho. Eu sei que você é bom em apaziguar os animais, disse Aiur com um aceno sorridente. Depois de embarcar na carruagem, Dan, Lorota, Aiur Arson e Klein, que continuaram seus exercícios de braço, não tinham nada a dizer e ficaram em silêncio por um tempo. Quando o trote dos cavalos soou com a partida da carruagem, Dan olhou para Klein e refletiu sobre suas palavras antes de dizer, eu sei que você está cheio de curiosidade sobre o caderno da família Antigonus. Você deseja entender o que aconteceu? Não, de jeito nenhum, Klein negou em seu inconsciente. Era uma relíquia antiga cheia de infortúnio. Sem lhe dar tempo para responder, Dan continuou e disse, no entanto, primeiro tenho que relatar isso à Catedral Sagrada.
Somente depois que eles determinarem o nível de confidencialidade do caderno, poderemos considerar se isso pode ser mostrado a você. Sem problemas, Klein deu uma resposta curta e simples. Dan continuou seus exercícios de braço enquanto pensava antes de dizer: uma vez prometi que você pode se tornar um membro formal dos Falcões Noturnos quando confirmarmos que Rei Bieber é um descendente da família Antigonus. Agora, não apenas determinamos a identidade de Rei Bieber, como também eliminamos o monstro e estragamos a conspiração da Ordem Secreta. Em todo esse processo, seu desempenho foi excelente. Você matou pessoalmente um membro de uma organização maligna. Portanto, cumprirei minha promessa e farei um pedido à Santa Catedral de imediato. Vamos aguardar a aprovação deles. Certo, esqueci algo importante. Eu ainda preciso perguntar se você concorda com isso. Sr. Klein Moretti, você está disposto a ingressar formalmente nos Falcões Noturnos de Tingen como um de seus membros? Seu salário aumentará várias vezes, chegando a 6 libras por semana. Além disso, você receberá um aumento a cada ano. Seu salário será pago igualmente pela igreja e pelo departamento de polícia do condado de Ava. Você também obterá a identidade de um inspetor estagiário. Será muito útil às vezes. Como um Beyonder do tipo suporte, você nem sempre precisa enfrentar inimigos, mas terá que proteger o portão Shanice uma vez por semana. Sem a permissão do esquadrão, você não deverá deixar Tingen. Além disso, você tem que manter isso em segredo de sua família. Quando Dan terminou de listar as restrições e benefícios, Klein já estava pensando profundamente por mais de 10 segundos. Eu desejo me tornar um falcão noturno formal. Só assim ele poderia continuar a ter mais acesso ao mistério, como a situação em relação à Ordem Secreta. Depois de ler os diários reunidos de Roselle, Klein mudou alguns de seus pensamentos sobre si mesmo. Ser hábil no conhecimento do misticismo para buscar o caminho de casa era um objetivo imutável dele. Aumentar ainda mais sua força para fazer com que o misterioso espaço acima da névoa cinza cumpra suas ordens antes de usá-lo para voltar para casa foi uma nova adição aos seus objetivos. Assim como o imperador Roselle disse, confiar apenas em poderes externos era muito perigoso. Além disso, depois de se tornar um vidente e obter poderes Beyonder, Klein sentiu que tinha uma melhor compreensão do espaço misterioso. Por exemplo, ele poderia atrair outra pessoa para a reunião. Isso o forçou a considerar quais mudanças benéficas possivelmente aconteceriam no espaço misterioso acima da névoa cinza quando ele alcançasse a sequência 8, a sequência 7 ou uma sequência ainda maior. Claro, Klein sabia muito bem que isso foi construído com base na premissa de que ele lidou com todos os efeitos colaterais da poção de vidente. Ele não podia se apressar ou ser imprudente. Muito bem. Assim que a Catedral Sagrada aprovar, você se tornará um de nós. Os olhos cinzentos de Dan estavam tingidos com uma pitada de alegria. Nesse momento, Ayur Arson, que estava ouvindo, interrompeu. Klein, não se importe que eu o chame de Klein. Seu desempenho hoje foi realmente excelente. Você conseguiu matar um Beyonder da Ordem Secreta. Eu até suspeito que ele tenha atingido a sequência 7. Como você fez isso? Eu achei isso impressionante. A questão foi enfim levantada. Depois de muito se preparar para isso, Klein agiu como se estivesse organizando seus pensamentos. Ele sabia que era mesmo incrível e enigmático ter matado um Beyonder que lutou com Dan, Ayur e Lorota ao mesmo tempo. Ayur e companhia não eram cegos ou burros, então era uma questão de tempo até que eles indagassem sobre o processo. No entanto, ele nunca esperou que eles esperassem até este momento. Isso mesmo. O capitão e o Sr. Arson foram feridos antes e sua situação poderia piorar a qualquer momento. Naquela hora, qualquer assunto que pudesse resultar em conflito tinha que ser colocado em espera. Era para me impedir de agir com desespero por causa do meu segredo exposto. Só depois que expressei minha atitude e mostrei que estava disposto a ser um falcão noturno é que eles ficaram à vontade para perguntar. Que astúcia! Eles não tinham nenhuma comunicação óbvia entre si, mas tomaram a mesma decisão tácita. Klein respondeu como se estivesse pensando. É um evento de muita sorte. O palhaço de terno cometeu um erro de julgamento fatal. Naquela hora, o artefato selado 2-049 foi jogado perto de mim como resultado da explosão. Parecia estar a cerca de 5 a 6 metros de mim, mas era apenas uma observação grosseira. Foi muito fácil chegar à conclusão de que eu estava dentro da área de influência do artefato selado. E nesse momento, eu estava me sentindo fraco por causa da explosão.
Minhas ações ficaram lentas e parecia que eu estava sendo controlado. Não sei quando aquele palhaço de terno se aproximou de mim em um estado invisível. Ele tentou me seduzir oferecendo-se para me salvar e a correspondente sequência 8, palhaço, da poção de vidente. Ele queria que eu o ajudasse a recuperar o caderno da família Antigonus. Certo, ele disse que a ordem secreta está no controle do caminho de sequência correspondente da poção de vidente e que ele já foi um vidente. Klein contou a situação naquele momento em detalhes. Ele até descreveu as teorias que tinha na época, inclusive como acreditava que o palhaço de terno adivinhara que pegar o caderno seria uma empreitada muito arriscada. Assim, ele tinha mudado seus planos. Claro, todas as verdades foram usadas para esconder a mentira feita no começo, que ele não foi controlado pelo artefato selado 2-049. Adivinhou que era muito arriscado recuperar o caderno? Sim, é mesmo muito arriscado. No entanto, o risco era você, disse Lorota com uma risada enquanto cobria a boca. A adivinhação dele estava certa, mas o levou a uma situação fatal. Com certeza é um relato interessante. Klein foi pego de surpresa antes de assentir seriamente. De fato, a adivinhação nunca é clara. E essa imprecisão significa apenas que uma interpretação pode estar errada. Sim, tenho que tomar nota disso. Como você acabou com ele depois disso? Perguntou Dan enquanto fazia seus exercícios para os braços e recostava-se. Klein sorriu. Eu fingi concordar com ele e fiz ele me acordar. No entanto, ele não ousou entrar no alcance efetivo do artefato selado. Ele ficou de 2 a 3 metros de distância e usou um estranho pedaço de papel na tentativa de me empurrar. Aproveitei a oportunidade e puxei seu papel, fazendo com que ele fosse jogado no alcance efetivo de 2-049. Eu então complementei com tiros repetidos e completei meu objetivo. É um assunto bastante embaraçoso para mim. Eu nem tinha confiança para acertá-lo, apesar de estar a apenas 2 ou 3 metros de distância dele. A Yura sentiu de leve. Com suas habilidades evasivas, uma distância de 2 a 3 metros não é uma garantia absoluta. Você poderia acertá-lo, mas talvez não em um ponto vital. Isso só pioraria as coisas. Sua escolha nessa hora foi impecável. Pode-se até dizer que foi excelente. Se eu estivesse no seu lugar, talvez não fosse capaz de fazer isso melhor do que você. Ele não perguntou mais nada. Afinal, a entrada do palhaço de terno na área de influência do artefato selado 2-049 basicamente selou seu destino. Ele se tornou um alvo vivo. A sequência subsequente de vidente a palhaço. Que estranho, Dan disse de repente com um suspiro. Lord of Mysteries, capítulo 78. Trauma. Ayur Arson acrescentou. Exatamente, é difícil imaginar que a sequência subsequente de vidente a palhaço. De acordo com a lógica normal, ninguém faria essa conexão. Isso é estranho? Eu lembro que um bom número de sequências também parecem não ter semelhanças entre seus diferentes níveis. Lorota cobriu a boca enquanto bocejava. Era óbvio que seus ferimentos eram mais graves. Nem mesmo o olhar da deusa poderia ajudá-la a manter sua energia vibrante. Não, Lorota. Isso é completamente diferente. Mesmo que outras poções sequências não tenham uma conexão, também podemos encontrar pontos comuns se vistos de ângulos diferentes. No entanto, não consigo ver o mesmo para vidente palhaço, disse Ayur Arson ao balançar a cabeça e suspirar. Klein ouviu a discussão deles e riu. Não, ainda há um ponto em comum. Qual? Perguntou Ayur curiosamente. Até mesmo os exercícios de braço de Dan diminuíram visivelmente. Klein respondeu sem hesitação. Seja um vidente ou um palhaço, ambos podem ser encontrados no circo. Ayur, Dan e Lorota ficaram estupefatos. PFFT. Que resposta boa. Eu gosto de jovens como você. Lorota foi a primeira a voltar a seus sentidos e começou a rir. Ayur também sorriu e balançou a cabeça. Nesta época, o número de cavaleiros equipados com o espírito de autodepreciação está diminuindo. Felizmente, encontramos um hoje. Você acha que eu gosto de me autodepreciar? Não é como se eu tivesse descoberto alguma semelhança entre os dois, reclamou Klein internamente e respondeu com um sorriso irônico. Só gostaria que as poções do caminho da sequência não tenham nomes como Domador de Feras, Acrobata ou Mágico. Isso realmente formaria um circo. Além disso, um circo de um homem só. Haha,
Dan e companhia ficaram imediatamente mais animados e, rindo, encheram a carruagem com uma atmosfera alegre. A carruagem seguiu direto para a rua Zouteland. Klein, que não foi ferido, foi o primeiro a entrar na companhia de segurança Blacktor. Deusa! O que aconteceu com você? Por que está assim? Exclamou Rosanne quando o viu. Klein olhou para seu terno sujo e esfarrapado. Ele respondeu com o coração partido. Sempre há todos os tipos de acidentes durante uma missão. Felizmente, a deusa nos abençoou e tudo terminou maravilhosamente bem. Louvado seja a dama! Rosanne devotamente desenhou a lua carmesim sobre o peito. Antes de esperar que Klein continuasse, ela perguntou, precisa que nos escondamos no terceiro andar de novo? O artefato selado é mesmo tão perigoso? Confie em mim. É muito mais perigoso do que você pode imaginar, respondeu Klein com um medo remanescente. Se não fosse pelo seu ritual ainda mais misterioso de melhoria de sorte, ele teria perecido sob as proverbiais mãos de 2-049. Deusa, os lábios de Rosanne estremeceram como se ela ainda tivesse 1 milhão de coisas para dizer ou perguntas a fazer, mas em consideração com o capitão que estava esperando lá embaixo, ela reprimiu sua compulsão. Ela informou a senhora Oriana e companhia para subir as escadas até o terceiro andar. Os vizinhos da companhia de segurança Blacktor eram propriedades da igreja, ou clérigos devotos que sabiam vagamente da situação. Quando toda a equipe civil se dispersou, Klein não correu para a sala de recreação para informar os outros falcões noturnos. Ele imediatamente retornou e ajudou o capitão e o resto a escoltarem o artefato selado 2-049, os restos de Monstro Bieber, e o caderno da família Antigonus para o segundo andar. Através da divisória, Dan abriu a porta da sala de recreação e disse para os 2 falcões noturnos que estavam jogando Gwen, Fry, Royale, vocês 2 devem ir imediatamente ao armazém Tyrell do porto e ajudar Leonard a lidar com as consequências. Tudo bem. Royale com seu cabelo preto e expressão fria foi a primeira a levantar. Coletor de cadáveres Fry, com seus cabelos negros, olhos azuis e pele clara, levantou-se em seguida. Eles soltaram as cartas de Gwen e saíram da sala de recreação e, quando passaram pela divisória, pararam. Esperem, gritou Dan, sem desapontar suas expectativas. Algo mais? Sem sono Royale virou para trás e perguntou sem expressão. Lembrem-se de informar a polícia. Faça com que selem a estrada. Não deixe que ninguém se aproxime até que vocês terminem com a cena e tragam o cadáver de volta, disse Dan, batendo na testa. Tudo bem. Royale se virou e deu 2 passos antes de parar mais uma vez. Ela virou a cabeça, piscou e confirmou friamente. Capitão, nada mais? Não, respondeu Dan categoricamente. Royale assentiu imperceptivelmente e caminhou em direção à entrada. Quanto ao coletor de cadáveres Fry, que exalava frieza e escuridão, ele manteve um ritmo adequado. Naquele momento, Dan acrescentou, lembre-se de dizer a Rosanne, senhora Oriana e companhia que eles podem descer, sem problemas. Fry respondeu calmamente como se nenhuma emoção se agitasse nele. Klein viu quando os 2 falcões noturnos saíram pela porta e subiram as escadas antes de soltar um suspiro de alívio em segredo. Ele seguiu o capitão e o resto ao subsolo, indo direto para o portão Chanis. Enquanto Dan gesticulava ao sem sono Kenney para abrir o portão Chanis, ele instruiu Klein, vá ao arsenal e traga velho Neil aqui. Precisamos de sua mágica ritualística para nos curarmos. Assim que os efeitos do medicamento começaram a desaparecer, seu estado mental diminuiu gradualmente. Tudo bem. Klein não esperou que o capitão continuasse, e acrescentou, vou vigiar o arsenal no lugar do velho Neil. Também pedirei pelo menos 20 balas antidemônios e também aguardarei a aprovação da Catedral Sagrada, retendo minha curiosidade sobre o caderno da família Antigonus. Dan ficou imediatamente sem palavras. Capitão, mais alguma coisa? Perguntou Klein com um sorriso depois de ser mais rápido que Dan. Dan balançou a cabeça e permaneceu sem palavras. Ele pegou sua bengala e se virou. Depois de caminhar certa distância, Klein chegou no arsenal e resumiu os acontecimentos ao velho Neil, que estava bebendo água. Ele se tornou um monstro que perdeu o controle. Você até matou um Beyonder? Velho Neil rapidamente arrumou sua escrivaninha. É como se estivesse ouvindo o roteiro de uma peça. Ele murmurou enquanto circulava ao redor da escrivaninha e caminhava direto para o corredor sem esperar pela resposta de Klein. Klein perguntou por curiosidade, Sr. Neil, a igreja não tem medicina restauradora verdadeira?
Por que magia ritualística seria necessária? Nenhum medicamento feito com ingredientes comuns pode fornecer os efeitos restauradores permanentes de um ritual. Ingredientes extraordinários são muito raros, e a maioria deles não é adequada para a medicina restaurativa, explicou o velho Neil casualmente. Você sabe sobre o olhar da deusa, certo? Quando o medicamento é feito pela primeira vez através de um ritual, seria um remédio restaurador real padrão. Mas a cada minuto após sua conclusão, seu efeito evapora até que resta pouco de sua eficácia. Entendo, Klein assentiu decepcionado. Como um ex-guerreiro de teclado e ávido jogador, era um hábito ansiar por um medicamento com propriedades mágicas curativas. Ele assistiu o velho Neil sair e se sentou, absorvendo a tranquilidade que não teve em muito tempo. Em meio à sua paz, ele lembrou a trágica morte do palhaço de Smoking. Ele lembrou de ter atirado friamente, a ferida horrível e o sangue fresco sendo expelido. Klein sentiu desconforto e seu corpo estremeceu. Ele primeiro se levantou, depois sentou-se e depois repetiu lentamente o processo. Ele também andou alguns passos de um lado para o outro. Ufa! Ele soltou um suspiro e decidiu se ocupar com algo para que pudesse parar de pensar nessas imagens negativas. Klein tirou seu chapéu de seda e o traje formal. Ele então pegou um lenço e uma escova para limpar a sujeira e a lama. Depois de uma quantidade incerta de tempo, ele ouviu os passos familiares de velho Neil. A marcha dele envolvia andar sobre seus calcanhares, e isso fazia um barulho característico quando caminhava pelo corredor. Que cansativo, reclamou velho Neil enquanto entrava na sala. Diga ao resto que ninguém deve vir aqui na próxima hora. Eu preciso descansar, ele instruiu casualmente, olhando para Klein. Por que você não descansa no andar de cima e eu fico de vigia aqui? Klein sugeriu por gentileza. Velho Neil balançou a cabeça. É muito barulhento lá em cima. Rosanne é uma dama que simplesmente não consegue parar de falar. Tudo bem. Klein não insistiu. Vestiu o casaco e o chapéu, pegou a bengala e voltou ao corredor. Então, ele deixou a porta do arsenal entreaberta. Tepe. 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 Ele caminhava lentamente pelo corredor vazio quando de repente viu muitas salas ao lado que nunca havia visto antes. Há uma porta secreta aqui. Klein parou num ponto em uma curva enquanto olhava para a sala. Ele descobriu que o coletor de cadáveres Fry já havia retornado. Ele estava examinando cuidadosamente um cadáver completamente dissecado. Um cadáver? O coração de Klein se agitou enquanto ele reunia coragem e se aproximava da sala. Ele bateu levemente na porta entreaberta. Toque! 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 Fry parou suas ações e se virou, olhando com seus olhos azuis, mais frios. Desculpe por incomodar. Eu só queria saber se este é o cadáver de um Beyonder, Klein perguntou enquanto controlava seu tom. Sim. Os lábios de Fry abriram e fecharam, mas só falaram uma única palavra. O olhar de Klein passou por ele e pousou no cadáver. E ele descobriu a ferida familiar e horrível na testa. É aquele palhaço de Smoking. Klein exalou secretamente e disse. Alguma descoberta? Não, respondeu Fry de uma maneira normalmente simples. O clima instantaneamente se tornou estranho. Assim que Klein estava prestes a se despedir, Fry tomou a iniciativa ao dizer, se você se sentir desconfortável, pode entrar para dar uma olhada. Descobrirá que é apenas um cadáver, com receio que eu fique traumatizado? Klein assentiu, pensando, tudo bem. Ele entrou na sala e chegou na frente da longa mesa branca enquanto olhava para o cadáver. A tinta vermelha, amarela e branca do palhaço foi removida, revelando um rosto desconhecido que não tinha nada de especial. Ele tinha 30 e poucos anos e tinha cabelos negros e uma ponte alta no nariz. Naquele momento, Fry foi até uma mesa quadrada no canto da parede e pegou um lápis e um pedaço de papel. Ele retornou ao cadáver, colocou o papel no chão e começou a desenhar com o lápis. Klein olhou com curiosidade e descobriu que Fry estava fazendo um esboço da cabeça do palhaço. Não demorou muito para que Fry parasse de mover o lápis. No pedaço de papel, havia um retrato realista. Comparado ao cadáver, a única diferença era a falta de uma ferida e do azul dos olhos. Que gênio talentoso! Klein ficou maravilhado de surpresa. Eu nunca pensei que você fosse tão bom em esboçar. Meu sonho era me tornar um artista antes de me tornar um falcão noturno. O tom de Fry estava completamente calmo. Então por que não cumprir seus sonhos? Perguntou Klein curiosamente. Fry pousou o lápis e disse com o retrato do palhaço na mão.
Meu pai era um sacerdote da deusa. Ele desejava que me tornasse um sacerdote. É um trabalho apresentável. Você se tornou sacerdote? Klein perguntou, surpreso. Ele achou inimaginável que Fry poderia se tornar um sacerdote com sua personalidade e a vibe que emanava. Sim, eu até que fiz um bom trabalho. Fry tinha uma expressão fria enquanto os cantos de sua boca se curvavam um pouco quando respondia. Mais tarde, encontrei e passei por algumas coisas e acabei me tornando um falcão noturno. Klein não planejava infringir sua privacidade, então perguntou, você já foi um sacerdote da deusa, então por que não escolheu ser um sem sono? Uma razão pessoal, respondeu Fry francamente. Além disso, Madame Dali é um ótimo exemplo. Klein assentiu e justo quando estava prestes a mudar de assunto, ouviu Fry dizer, me ajude e vigie esta sala. Tenho que entregar imediatamente o esboço para o capitão. Fechar uma porta secreta dá muito trabalho. Tudo bem. Embora Klein estivesse com um pouco de medo de enfrentar o cadáver sozinho, ele enfrentou seu medo e concordou. Sem Fry, a sala ficou quieta. O cadáver estava ali e o coração de Klein ficou pesado. Ele respirou algumas vezes, em uma tentativa de derrotar seus medos, se aproximou da longa mesa. O palhaço estava em silêncio com seu rosto pálido. Seus olhos estavam bem fechados e ele não tinha nenhum sinal de respiração. Além da horrível ferida, ele emitia a frieza única de um homem morto. Klein observou por um momento enquanto suas emoções gradualmente estabilizavam enquanto ele se acalmava. Ele passou o olhar e descobriu uma marca estranha no pulso do palhaço. Reunindo sua coragem, ele estendeu a mão para tocá-la, na esperança de virá-lo para ver mais claramente. Assim que o toque gelado chegou das pontas dos dedos de Klein ao cérebro, a palma pálida que havia perdido toda a vibração se mexeu repentinamente, agarrando-o pelo pulso. Agarrando seu pulso com força. Lord of Mysteries, capítulo 79. Outro murmúrio. Klein instantaneamente se arrepiou quando a mão gelada apertou seu pulso. Ele instintivamente puxou a mão para trás em uma tentativa desesperada de escapar. Uma sensação pesada o atingiu enquanto Klein usava toda a sua força para puxar seu braço para escapar. Bam! O cadáver pálido e nu foi puxado com tanta força para o lado que caiu da mesa de autópsia. No entanto, o aperto dos dedos brancos e gelados permaneceu firme no pulso de Klein. Klein perdeu momentaneamente a capacidade de pensar, sendo a única exceção a ideia de sacar o revólver e encher o cadáver de buracos. No entanto, não conseguindo retirar sua mão dominante, ele largou a bengala e tentou desesperadamente sacar o revólver do coldre sem sucesso. Naquele momento, os olhos do cadáver se abriram, revelando um par de olhos azuis e calmos. Sua boca se moveu enquanto ele murmurava, Ornacis! 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 Depois que essas 3 palavras foram ditas, Klein ficou completamente agitado quando sentiu que os dedos agarrando seu pulso começaram a afrouxar antes de ficarem flácidos. Os olhos do palhaço se fecharam mais uma vez, como se nada tivesse acontecido. Klein teria pensado que havia sido atingido por um feitiço de alucinação se o cadáver pálido não estivesse deitado no chão de pedra. Ele cambaleou alguns passos para trás e sentiu que a maior parte de seu corpo estava tremendo como resultado do choque e do medo. Ufa! Fel, Klein ofegou por ar enquanto lentamente recuperava o controle de suas capacidades mentais. Ele olhou para o cadáver no chão em alarme e medo. Ele sacou o revólver e retirou-se cuidadosamente da sala, um passo de cada vez. Depois de confirmar que o cadáver estava imóvel, ele deu uma olhada no pulso da mão que segurava o revólver. Havia 5 marcas profundas e avermelhadas de dedos impressos em seu pulso. Elas silenciosamente descreviam o ocorrido. Klein se acalmou e vulgaridades encheram sua mente. Porra! Eu quase morri do susto. Depois de ofegar por mais de 10 segundos, ele começou a organizar as coisas em sua mente para se recompor sem demora. Ele cuidadosamente recordou tudo o que aconteceu e montou o quebra-cabeça. Embora não tenha entendido a razão da ressurreição do palhaço de Smoking, ele notou um ponto importante. O cadáver havia repetido a palavra Ornacis. Ornacis, novamente. Klein franziu as sobrancelhas. O caderno da família Antigonus tem registros de uma nação da noite eterna na cordilheira de Ornacis. Enquanto em cogitação ou visão espiritual, eu ouvi sons que não deveria ser capaz de ouvir, e entre esses sons está a palavra Cornacis. A resposta a todas essas perguntas está na cordilheira de Ornacis? Pode haver um enorme perigo à espreita por lá.
Por exemplo, um deus maligno pode estar selado no interior e está usando várias formas de atração para alcançar sua liberdade. Enquanto considerava isso, Klein entrou cuidadosamente na sala e tocou o cadáver algumas vezes para verificar se estava completamente morto. Ele não queria que o coletor de cadáveres, Fry, o visse bagunçar o lugar, então reuniu sua coragem para mover o corpo de volta para a mesa de autópsia. Klein ficou com o coração na boca durante todo o processo. O menor movimento poderia romper seus nervos tensos. Além disso, o sentimento gelado dado pelo cadáver era particularmente repugnante. Depois de terminar a missão com grande dificuldade, ele lembrou a razão pela qual havia se aproximado do cadáver. Portanto, ele se concentrou no pulso do palhaço e olhou para a estranha marca. Não dava para saber quando a marca caiu, encolhendo-se em uma gota esférica de sangue que tinha um tom azulado. A bolha esférica de sangue era do tamanho de um polegar, flutuando no ar em silêncio, desafiando as leis da física. O que é isso? Klein resmungou, mas não atreveu a tocá-lo precipitadamente. Ele não tinha intenção de esconder a estranha esfera de sangue. Em primeiro lugar, ele não sabia se era uma coisa boa ou ruim, e, em segundo lugar, ele estava certo de que Fry, que havia examinado o cadáver, já teria descoberto a marca no pulso. Era até provável que ele soubesse o que a estranha esfera de sangue era. E mesmo que Fry não soubesse, reportar isso ao capitão e deixar os falcões noturnos pesquisarem é definitivamente melhor do que eu fazer tentativas aleatórias. Essa foi a linha de pensamento de Klein. Estar em uma organização significava que ele tinha que saber como aproveitar ao máximo os poderes disponíveis. Klein esperou nervosamente por alguns minutos antes de ver Fry, com seus cabelos negros, olhos azuis e lábios finos, retornar. Ele instantaneamente notou a estranha esfera de sangue e perguntou a Klein o que ele já havia perguntado a si mesmo. O que é isso? Não faço ideia. Klein balançou a cabeça honestamente. Ele então contou o que aconteceu sem esconder nada. A marca caiu em uma esfera de sangue. Fry assentiu, aparentemente imerso em pensamentos. O cadáver de um Beyonder sempre tende a ter algumas transformações estranhas. Ele olhou para cima e disse a Klein, traga o capitão aqui. Informe-o também sobre o que o corpo murmurou. Tudo bem. Klein já estava ansioso para sair. Você não precisa voltar com o capitão, Fry acrescentou. Acredito que não vai gostar de ver o que acontece a seguir. Enquanto falava, ele pegou uma faca cirúrgica de prata ao seu lado. Klein assentiu, ainda com medo. Eu estava esperando que você dissesse isso. Pegou sua bengala, colocou o chapéu e caminhou até o portão Chanis. Na sala dos guardiões, ele viu o não mais frágil Capitão Dan. Depois que Dan ouviu de Klein o que havia acontecido, ele assentiu, confuso. Vou relatar o assunto para os superiores e deixar a Santa Catedral lidar com isso. Talvez eles mandem pessoal para o pico principal da Cordilheira de Ornacis para dar uma olhada. Klein respondeu brevemente em confirmação. Vendo que apenas o sem-sono, Kenley e o capitão estavam na sala dos guardiões, ele casualmente perguntou, Senhora Yuri e os outros estão descansando? Dan assentiu com a cabeça e disse, a Yuri e Borgia estão na Catedral de Santa Selena. Lorota provavelmente está procurando uma cafeteria. Cafeteria? Madame Lorota não se recuperou de seus ferimentos, certo? Perguntou Klein, surpreso. Dan massageou a ponte do nariz e disse com uma risada. Lorota tem 3 hobbies, café, sobremesa e criadas. Ela diz que precisa dessas 3 coisas para acelerar sua recuperação. Criadas? Perguntou Klein, perplexo. Madame Lorota tem um fetiche em particular? Dan balançou a cabeça, desamparado e disse, ela gosta de criadas. Sim, é isso mesmo. Além disso, ela gosta das com seios grandes. Ela com certeza é esquisita. Klein não tinha ideia de que tipo de expressão deveria mostrar em resposta. Dan não demorou a sair da sala dos guardiões. Klein observou suas costas, esperando pacientemente o momento em que Dan se viraria. Enquanto isso, notou com o canto do olho que o sem-sono, Kenley, havia pego seu relógio de bolso e o aberto. 3, 2, 1. No momento em que Klein terminou a contagem em silêncio, Dan parou e se virou. Outra coisa que esqueci. Klein, você passou por muita coisa hoje. Depois de relaxar, vai se sentir exausto. Não há necessidade de estar aqui à tarde, volte e descanse um pouco. Amanhã vou enviar a aplicação listando os detalhes das perdas. Tudo bem. Não se preocupe muito em ter matado um Beyonder.
Matá-lo era o equivalente a salvar mais vidas. Na verdade, estou me sentindo muito melhor. Klein exalou silenciosamente. Dan balançou a cabeça ligeiramente. Quando se virou, deu um tapa na testa. Também entreguei o esboço do Beyonder ao Leonard. Ele e o departamento de polícia estão encarregados das investigações subsequentes. Acredito que o Beyonder deve ter andado em carruagens, tido refeições e um lugar para ficar. Onde quer que vá, o que quer que toque, o que quer que ele deixe, mesmo subconscientemente, servirá como testemunha silenciosa contra ele. As palavras do imperador Roselle são verdadeiramente sensatas. Sim. Respondeu Klein, estupefato. Depois que o capitão foi embora, Klein saiu da sala dos guardiões e caminhou lentamente para o segundo andar. No meio do caminho, ele de repente se lembrou de algo e experimentou um surto adicional de medo. Esse palhaço de Smoking alegou que a ordem secreta controlava o caminho de sequência correspondente dos videntes. Mesmo se estivesse exagerando e eles não tivessem as fórmulas de poções de sequência mais altas, eles definitivamente teriam as sequências mais baixas. Isso também significa que eles têm um certo número de videntes. Então, não divinariam que matei o palhaço e secretamente se vingariam? Se eles não conseguem lidar com os falcões noturnos, não poderiam lidar pelo menos comigo, um vidente sem nenhum meio direto contra os inimigos? Klein parou na escada e começou a pensar seriamente no problema. Logo, ele descobriu que estava se preocupando à toa. Em primeiro lugar, a ordem secreta não sabe quem são os membros dos falcões noturnos. Em segundo lugar, mesmo que eles saibam um ou dois, definitivamente não incluiriam um membro da equipe civil, como eu. Em terceiro lugar, nas circunstâncias atuais, a menos que tenham um profeta, não há como adivinharem quem é o assassino. Ele soltou um suspiro de alívio, saiu da companhia de segurança Blackthorn e pegou uma carruagem pública de volta à Rua Narciso. Mesmo ainda não tendo almoçado, ele não estava com fome. Depois de entrar em seu quarto, Klein primeiramente removeu seu terno danificado. Então, tirou sua meia cartola, foi para a cama e tentou dormir. Sua mente permaneceu ativa como se toda a sua existência não pudesse relaxar. Sua mente não estava repetindo a cena dele atirando no palhaço até a morte, mas a cena dele movendo o cadáver, e daquela experiência arrepiante. Ele já não se sentia desconfortável em matar pela primeira vez, era mais um sentimento de repugnância quando pensava nisso. Este era provavelmente o objetivo de Fry. Ele esperava que eu me aproximasse do cadáver e o enfrentasse diretamente para superar meu trauma. Mas, mesmo que o trauma de antes tenha desaparecido, fui traumatizado por algo novo. Klein deu uma risada em desaprovação enquanto gradualmente sentia seus nervos se acalmando. Ele não tinha ideia de quando havia pego no sono, mas quando acordou, seu estômago estava roncando em protesto. Sinto que posso comer um cavalo inteiro. Klein murmurou enquanto olhava para o sol se pondo no oeste como se o céu estivesse em chamas. Colocando roupas velhas, mas confortáveis, ele caminhou rapidamente para o primeiro andar. Antes que pudesse pensar no que fazer para o jantar, ouviu a porta se abrir. Melissa, os cantos de sua boca se curvaram com o pensamento. Desde que começou a pegar a carruagem pública, sua irmã não voltava mais para casa à tarde. A chave girou e a porta se abriu. Melissa entrou com a bolsa que continha seus livros e outros materiais escolares. Ela olhou para a cozinha e disse, Klein, há uma carta para você. É do seu mentor. Uma carta do mentor? Certo. Escrevi para ele perguntando sobre a situação histórica relevante do pico principal de Onassis. Klein ficou surpreso a princípio antes de se lembrar do assunto. Lord of Mysteries, capítulo 80. Convite para banquete. Depois de jantar, Klein, satisfeito, sentou-se casualmente no sofá da sala. Ele usou um pequeno abridor de cartas para abrir o envelope que havia recebido de seu mentor. Melissa estava sentada à mesa de jantar, trabalhando duro em um problema de sua apostila, com a lâmpada a gás sendo sua iluminação. Benson estava aconchegado numa poltrona, lendo contabilidade para iniciantes. Klein se deparou com uma carta de 3 páginas, que estava prestes a ler com medo e antecipação. Muito feliz em receber sua carta. Isso me lembra dos bons e velhos tempos dos últimos anos. Infelizmente, Velch e Naya nos deixaram para sempre. Eu assisti aos seus enterros separadamente e pude sentir a angústia de seus pais. Ambos eram jovens adultos que deveriam ter futuros belos e brilhantes à sua frente. O destino é sempre tão imprevisível. Ninguém pode saber o que acontecerá em seguida. Eu fui aprendendo mais à medida em que envelheci,
e posso sentir cada vez mais a fraqueza e o desamparo da humanidade. Em relação à informação histórica que gira em torno do pico principal de Onassis, lembro-me de que o arqueólogo John Joseph publicou uma monografia detalhando, o que inclui seus relatos do tempo em que passou no pico principal de Onassis. Ele descobriu alguns edifícios antigos com mais de 1000 anos de idade. O que envergonha todo historiador e arqueólogo é nossa incapacidade de datar com precisão a época. Só podemos fazer uma estimativa grosseira baseada no estilo da arquitetura, nas características dos murais e em alguns textos que conseguimos decifrar. É inacreditável que um pico de uma montanha tão alta tenha tido humanos vivendo nela. O Sr. Joseph possui ampla evidência para provar que esses humanos desenvolveram uma civilização que podem chamar de própria. Quanto aos detalhes, é difícil descrevê-los completamente nesta carta. Sugiro que você tente pegar emprestado a monografia na biblioteca de Veville. Confie em mim, a doação de Sir de Veville para essa biblioteca fez com que ela tenha mais livros em sua coleção do que a construída pelo governo da cidade. O título da monografia é Pesquisa das Relíquias do Pico Principal de Onassis. É publicado pela editora Loen. Além disso, há alguns artigos que discutem assuntos relevantes. Eles são publicados nos periódicos Nova Arqueologia, Resumo da Arqueologia. A questão exata e o volume do periódico são. Klein leu todas as palavras e repetiu os nomes da monografia e do papel para si mesmo. Imediatamente depois, ele encontrou um papel e um envelope, além de uma caneta tinteiro, antes de expressar sua gratitude. Melissa, me ajude a enviar esta carta. Aqui está o dinheiro para os selos. Klein colocou o envelope lacrado e mais do que o suficiente para os selos na mesa de sua irmã. Melissa sorriu depois de dar uma olhada. Klein, selos não custam tanto assim. Sim, os selos não, mas uma garota deveria ter alguma mesada. Klein respondeu com um sorriso. Acredito que Selena tenha mencionado isso para você. Percebendo que Melissa estava prestes a protestar, ele rapidamente acrescentou. Ele pode ser usado para comprar os materiais e ferramentas que você precisa. Ferramentas, Melissa repetiu suavemente de novo antes de lançar seu olhar de volta para seus livros. Tudo bem, ela respondeu enquanto assentia imperceptivelmente. Os cantos da boca de Klein imediatamente se curvaram para cima enquanto caminhava rapidamente de volta ao sofá. Excelentes habilidades de persuasão. Você identificou com precisão a fraqueza de Melissa. Benson deu um joinha e disse com uma risada reprimida. Klein limpou a garganta e disse com toda a seriedade. Então, como devo convencê-lo? Seu autoestudo deve enfatizar a linguagem e a literatura antiga. É claro que matemática básica e lógica são igualmente importantes. Klein estava muito confiante sobre a direção geral na qual os próximos exames de funcionários públicos se focalizariam, de acordo com o currículo das escolas públicas e escolas de gramática, bem como o material testado nas admissões em faculdades. Benson tocou seu couro cabeludo e disse com um sorriso autodepreciativo, me sinto como um babuíno de cabelos encaracolados diante desses livros. Mas eles são realmente úteis, refutou Klein com um sorriso determinado. Naquele momento, Melissa largou a caneta tinteiro, se levantou e foi até o sofá. Benson, Klein. Este domingo é o aniversário da Selena. Ela e seus pais querem convidar todos nós para sua casa, para um jantar. Vocês dois estão livres? Sem problemas, respondeu Klein depois de pensar um pouco. Ele poderia aproveitar a oportunidade para se familiarizar com os amigos de sua irmã, o que poderia permitir que ficasse a par da situação se algo acontecesse com ela. Eu também, disse Benson enquanto penteava os cabelos com os dedos. Parece que teremos que pensar em um presente de aniversário para a senhorita Selena. Klein sorriu. Isso deve ser deixado para Melissa. Ela conhece a senhorita Selena melhor do que nós. Além disso, o que precisamos fazer é o que um cavalheiro deve fazer, pagar por ele. Esta é a primeira vez que eu ouço alguém descrever a preguiça de uma maneira tão agradável, disse Benson, balançando a cabeça e rindo. Klein retornou o sorriso. Este é o propósito da linguagem e da literatura antiga. Benson nunca esperou que Klein retornasse ao assunto em questão, deixando-o momentaneamente sem palavras. No dia seguinte, Klein usava seu terno formal barato e segurava sua bengala preta incrustada de prata enquanto subia as escadas e chegava à entrada da companhia de segurança Blacktor. Seu smoking já havia sido enviado aos alfaiates. Klein estava prestes a cumprimentar Rosanne quando viu o capitão Dan sair da divisória. Bom dia, Klein. Teve uma boa noite de sono? Perguntou Dan com preocupação. Klein respondeu honestamente. Melhor do que eu esperava.
Eu nem sequer tive pesadelos. Mas ainda me sinto pesado e um pouco enojado quando me lembro. Muito bom. Fico sossegado em ouvir isso, respondeu Dan com um sorriso, assentindo. Depois de conversar sobre o clima, ele levantou uma questão. A Catedral Sagrada respondeu ao meu telegrama. Ayur, Lorote e companhia escoltaram imediatamente o artefato selado 2-049 e o caderno da família Antigonus de volta a Baclund. Eles também enviaram um falcão noturno adicional ontem à tarde por uma locomotiva a vapor para ajudar. Eu acredito que eles já devem ter partido. Já partiram? Isso significa que estou completamente livre do caderno traumatizante da família Antigonus? Klein ficou surpreso. Ele achou a situação atual surreal, como se estivesse sonhando. Isso é mais relaxante do que eu imaginava. É improvável que haja alguma consequência posterior, certo? Que a Deus os abençoe e que eles tenham uma jornada tranquila. Depois de alguns segundos em silêncio, Klein fez o gesto da lua carmesim no peito. Dan usava seu chapéu e apontou para a porta. Eu tenho que patrulhar o cemitério de Rafael. E, esqueci uma coisa. As investigações de Leonard e do departamento de polícia deram frutos. Eles encontraram o condutor da carruagem que os levou. Confirmamos sua residência temporária na cidade de Tingen, mas eles foram bastante cautelosos, não deixaram para trás nenhuma pista valiosa. Como esperado de uma organização secreta antiga, disse Klein melancolicamente. Dan assentiu e virou-se para a porta. Ele parou 3 segundos depois e virou a cabeça. Além disso, a Catedral Sagrada precisa de outros 2 ou 3 dias antes de nos notificarem sobre sua inscrição para se tornar um membro oficial. Isso é tratado por um departamento diferente, separado daquele que lida com o caderno da família Antigonus. Eles têm diferentes níveis de eficiência. Entendo, respondeu Klein com sinceridade. Enquanto isso, ele ajudava seu capitão a adicionar internamente. Lembre-se de enviar o pedido de indenização hoje. Assistindo Dan sair, Klein ouviu Rosanne, de cabelos castanhos, exclamar. Deusa! Klein, você está se tornando um membro formal? Não faz nem um mês que você se juntou a nós. Klein sorriu. Depois que eu consumi a poção vidente, era só uma questão de tempo. Isso é razoável. Rosanne caiu em transe por alguns segundos antes de suspirar de repente. Eu estava rezando para que você terminasse suas lições de misticismo para que pudesse ser adicionado à lista de guarda ao arsenal, mas... Deusa, eu tenho que estar de plantão a cada 2 dias. Eu não sou um sem sono. Minha pele, meu estado mental. Deusa, me salve. Você não deveria estar bem familiarizada com esse estilo de vida? Antes de eu entrar, sempre foi você, Bradit e o velho Neil que se revezavam, certo? Perguntou Klein, intrigado. Rosanne balançou a cabeça com um olhar deprimido. Não, eram 4 anteriormente, 5 antes disso. Infelizmente, Kenley escolheu se tornar um sem sono. Viola escolheu não estender seu contrato no mês passado e se juntou à companhia Coinoel de maquinaria. Ela é uma garota talentosa quando se trata de criação, só lhe faltava a oportunidade e o dinheiro. 5 anos como funcionária civil permitiram que juntasse o suficiente. Dito isso, Rosanne de repente olhou para Klein e riu com a boca coberta. Eu pensei em uma boa solução. Klein, case-se o mais cedo possível. Então, acidentalmente exponha o segredo de Beyonders a ela. Isso é considerado um vazamento muito pequeno, então não haverá nenhuma penalidade particularmente pesada. Afinal de contas, quem poderia mentir para a pessoa com quem compartilha a mesma cama por longos períodos de tempo? Você pode apresentá-la a nós quando isso acontecer e a tornar uma funcionária civil. Mas que plano perfeito! Os cantos da boca de Klein se contorceram. Senhorita Rosanne, você também pode rapidamente encontrar um marido. Deve ser ainda mais fácil. Acredito que você tem os meios adequados para divulgar o segredo para ele. Os olhos de Rosanne se arregalaram e ela ficou boquiaberta quando ouviu. Como poderia? Casamento é um assunto muito sério. Eu tenho que escolher cuidadosamente e observá-lo durante um período de tempo para garantir que ele seja bom. Não foi isso que você disse há um segundo atrás. Klein não se incomodou em se envolver em sofismas com Rosanne. Ele sorriu enquanto se envolvia em uma pequena conversa antes de se despedir e se dirigir ao subterrâneo. No arsenal, ele viu o velho Neil lutando com seu café moído à mão. Então, ele se sentou e esperou pacientemente. Logo você será um membro oficial, certo? Perguntou o velho Neil casualmente enquanto filtrava o café.
O capitão disse que outros 2 ou 3 dias são necessários. Ainda é uma questão de saber se a Catedral Sagrada vai aprová-lo, comentou Klein francamente. Hehe. Velho Neil deu uma gargalhada. A Catedral Sagrada não negará casos como estes, especialmente quando você já é um Beyonder. Com isso dito, ele virou a cabeça e encarou Klein, dizendo com uma risada, você precisa estar mentalmente preparado. Há um ritual que todo membro oficial dos Falcões Noturnos tem que passar. Eles têm que completar uma missão sozinhos. Claro, Dan definitivamente escolheria as mais fáceis e simples para um novato. Além disso, você é um Beyonder do tipo suporte. Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel.